Fala pessoal, mais um episódio deste que é o podcast mais maluco do freestyle brasileiro, mundial e intergaláctico, o Em Frente Podcast, uma ideia inusitada que nos trouxe até aqui. Quantos episódios, hein? E agora, este que é o primeiro episódio de 2026. E aonde a gente tá? Claro que a gente está no Estúdio Formigueiro, aqui no Guará, onde lendas da cultura sonora do DF e do mundo já estiveram presentes. E hoje, para esse primeiro episódio do ano de 2026, não tinha uma pessoa mais especial do que este cara. Conheci ele numa roda de batalha de rima, não sei aonde, não sei quando, mas foi amor à primeira vista. Na verdade, o amor à primeira conversada. O cara é bom de papo e o cara é inteligente pra caramba. Estamos aqui com um peregrino das rodas de batalha e freestyle do DF do entorno. Nada mais, nada menos que ele, Neriberto. E aí, Neriberto? Boa noite. Sensacional, cara. Muito obrigado. Claro pra todo mundo que essa ideia do Ronald, né? Muito obrigado, cara, pela sua presença hoje aqui. Cara, a ideia disso aqui é registrar as nossas vidas e, cara, todo mundo que passa pelas nossas vidas tem a sua importância e você teve uma grande importância na minha vida dentro desse microambiente do freestyle do DF, do entorno, assim. Então, cara, muito obrigado por você estar aqui, cara. Não, eu que agradeço, de verdade. É uma honra, um privilégio. Neriberto é uma daquelas figuras que, se você já colou em alguma batalha do DF, você já viu ele. Sempre ali no canto dele, com esta camisa que é bastante elogiada. Sempre que ele tá com essa camisa, todo lugar o MC fala assim: boa camisa, hein? Boa camisa. Fala, o Neriberto já entendeu a mente da rapaziada. Já entrou na mente, porque ele entra na mente das pessoas. E o Neriberto é aquela figura que tá sempre ali nas batalhas, curtindo cada vibe, prestando atenção a cada rima, reagindo, Neriberto. Eu fico de olho, eu tô ali te olhando e falando, cara, o cara tá sacando, ele não tá aqui só pra curtir o rolê, não, ele tá entendendo o que tá acontecendo. E a prova maior disso é quando ele tira o caderninho dele, junto com a caneta, e faz as suas observações misteriosas. E hoje a gente tá aqui, você veio aqui, Neriberto, pra desvendar essa parada aí, velho. Né? Então, e não é algo que só eu observo. Na última batalha que a gente se encontrou aqui no Guará, tava eu conversando com o Neriberto e de repente chegou o Diogo lá do Recanto Passageiro e falou, né, você tinha ido lá naquela semana na Batalha do Passageiro, e a primeira coisa que o Diogo falou foi: e aí, irmão, o que você anota nesse seu caderninho? Eu tô sempre vendo ali você anotando. E, cara, obrigado por ter vindo, velho. E é isso, velho. Neriberto, a primeira pergunta que eu faço assim pro pessoal é saber da origem, sacou? Da pessoa. Aqui o Distrito Federal é uma região muito nova, né, geograficamente, então tem menos de 70 anos, 60 e poucos anos aí desde a fundação da cidade. Então a população vieram de outros locais do Brasil, assim, e eu acho muito legal saber a origem de cada uma das pessoas que estão aqui. Onde é que você nasceu? Como é que foi sua infância? Da onde você veio, pra onde você vai? Conta um pouco pra gente dessa parte aí, depois a gente vai entrar no freestyle, nos lances de cultura, e aí a gente vai desenvolvendo. É isso, né? Brasília vai oficialmente fazer agora 66, né, esse ano, mas DF tem uma história um pouquinho mais comprida. Eu sou de Pernambuco, de Recife, morei em alguns lugares no Brasil, por aí. Eu morei no DF antes, eu não morei aqui até 2022, salvo engano, 2021 talvez. Então passei 10 anos aqui no DF. Eu estava morando no litoral de São Paulo, recentemente, né, em Ubatuba, e desde novembro de 24 que eu não tenho casa, né? Então, tecnicamente, eu moro neste espaço em que nos encontramos. Eu estou viajando e trabalhando online, e é isso, né? Então, sou peregrino, como você falou. Não só das batalhas. E a sua infância? Conta pra gente, assim, o que o Neriberto fazia quando tava lá em Recife? Então, eu nasci em Recife, mas eu fui criado no interior, né? Acho que a maior parte do tempo que fiquei em Garanhuns, que é uma cidade no interior de Pernambuco. Fria, né? Importante, né?
muito fria, de verdade. Nos nossos estereótipos, Nordeste, calor, quente, seca. Não todo canto, é no topo da serra, então, tipo, o verão faz 20 graus, no inverno faz 3, é uma delícia. E o que é que eu fazia na minha infância? Eu lia, porque pessoa nerd, desgraça, é isso. É isso. E eu via música e eu via a galera fazendo repente, que pra mim era assim, encanto. No dia que eu descobri que existia embolada, não sei se você sabe o que é embolada. Sim. No dia que eu descobri que existia embolada, eu, tipo, como assim? Existe uma versão do repente que usa pandeiro? É absolutamente fantástico. Você falou da parada da leitura, assim, né? Durante a época da minha vida eu li bastante. Hoje em dia eu não leio nada. Eu vou de um extremo ao outro. Já tem alguns anos que, infelizmente, por N razões... Mas da onde que veio esse hábito, assim? Esse seu hábito, né? Essa sua leitura, essa vontade de ler? Nossa, de onde veio? Eu sempre tive livro disponível em casa, né? Que é um privilégio também, porque minha mãe sempre comprava. Mesmo quando ela não estava lendo, ela estava sempre comprando. A gente estava sempre... E ela não comprava pra mim, tem isso também, né? Eu lia livros que estavam ali na casa, não eram livros de criança necessariamente. E é isso, é um hábito desde sempre. Eu acho... Até hoje eu acho que é uma coisa meio... A ideia do livro pra mim é muito importante, né? Porque... Na internet a gente tem essa mania, esse hábito de ler rápido, de ler primeiro o título. Aí eu já não discordei do título, já não leio o artigo. Eu começo a ler o artigo e aí eu discordei dessa opinião, já parei. E o livro obriga você, mesmo que seja um romance, mesmo que seja uma ficção, ele obriga você a passar tempo dentro da cabeça de outra pessoa. Ele leva você a pelo menos ter que considerar esse ponto de vista por mais tempo antes de você dizer, não, talvez não seja isso que eu quero. E quando você leva tempo, normalmente você tem mais nuance, né? É mais difícil você só chegar e dizer, não, isso aqui tá completamente errado. Eu acho que isso é um problema sério do mundo que a gente tá vivendo hoje, é a facilidade com que a gente tá indo para extremos muito rapidamente e jogando o bebê fora junto com a água do banho. É muito louco você falar isso, porque eu até me identifico, então, né? Somos de uma geração muito próxima, né? Hoje em dia, nesse mundo tão dinâmico e efêmero, às vezes, assim, as coisas, né? O primeiro livro, você tem a lembrança, assim, de um livro que você leu e você falou, cara, esse é o livro que... Eu, como exemplo, o primeiro livro que eu li é obrigado na escola, né? Então, você é obrigado a ler alguma coisa, eu li Capitães de Areia. Capitães de Areia é fantástico. Eu acho que eu tava na 5ª série ou sexta série. Então eu tenho uma lembrança de eu estar sentado no quarto do meu pai e da minha mãe, lendo um livro, porque eu queria ler aquele livro, apesar dele ter sido um livro indicado e obrigatório da minha escola na época. É um livro tão fantástico, assim, que eu tenho essa lembrança tão boa que depois, anos e anos depois, 30 anos depois, eu falei, cara, eu tenho que ler de novo Capitães de Areia. Você tem esse livro? E é um livro que aguenta uma segunda leitura, né? Porque tem coisas que você lê quando é criança, você lê depois e tipo, melhor não, acabou com a minha memória, mas Capitães de Areia vale muito a pena. Nossa, um livro... Quando eu era muito criança, eu li Monteiro Lobato inteiro, que é um autor problemático, mas, né, naquele momento era muito importante para poder ter essa visão mais ampla de mundo. Mas eu lembro o primeiro livro que eu li, que eu nunca reli, inclusive, porque eu tenho medo de acabar com a memória, porque eu era muito novo, devia ter uns 10 anos, e eu li o Xangô de Baker Street, do Jô Soares. E aquilo me pegou porque eu achei tão genial o fato de que o Sherlock Holmes não dava conta do calor do Rio de Janeiro. E eu tinha 10 anos só, e eu tava na praia, lendo ele na praia, que eu li, sei lá, em 2 dias. Eu me senti tão caralho, eu li um livro inteiro em 2 dias. E eu nunca li de novo, porque eu não quero apagar a memória boa que eu tive. Eu li esse livro também com vontade. Depois do Capitães de Areia, um outro personagem que me cativou muito era o Sherlock Holmes. Porque eu sempre esperava que na próxima página tivesse uma daqueles pressentimentos que ele fazia, né? Ele olhava pra pessoa e falava, você hoje acordou cedo e tomou um café da manhã com pão e manteiga. Bom, tá indo muito longe, porque eu tava esperando que a gente falasse sobre hip hop, mas eu quero dizer que hoje em dia eu tenho problemas com o Sherlock Holmes. Sério? Sério. Não, conta o problema do Sherlock Holmes. Tem um autor britânico também, né, como Conan Doyle, que era britânico, o Terry Pratchett, que ele fala que a lógica de Sherlock Holmes é uma ofensa à beleza caótica da vida.
Porque na hora que o Sherlock Holmes olha e fala, você trabalhou no porto porque sua roupa, blá, 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 mano, talvez ele só esteja com preguiça porque é domingo e botou uma roupa qualquer, tá ligado? Então, assim, a pista necessariamente levando a isso funciona no livro. Eu sei que o Conan Doyle ajudou a polícia na vida real, então funciona um pouquinho no contexto do crime, mas o mundo é um pouco mais diverso e caótico do que isso, então é isso. Não, mas no próprio Xangô de Baker Street, em algum momento o Jô Soares brincava com isso, né? Exato. Eu percebi que você não foi à praia porque está com a meia branca. Ele falou, cara, eu só não vim com a meia branca porque eu só calcei a meia branca porque era a única que tinha no... Às vezes as coisas só acontecem. E, inclusive, no Xangô de Baker Street, diz no livro que quem inventou a caipirinha foi o ajudante do Sherlock Holmes. Watson. O Watson, não é verdade? Lembra dessa história? Lembro. Então conta pra gente essa história da caipirinha. Não lembro em detalhes assim, não. Eu lembro que no Xangô do Baker Street o Jô Soares faz o Watson inventar a caipirinha porque ele dá um jeito de beber a cachaça, como ele é em inglês, ele não consegue beber a cachaça, pelo que eu lembro da história, né? Pura, como deveria ser bebida, né? E aí a caipirinha acaba sendo, bota açúcar, bota limão e tal, agora ele dá conta de beber. E aí parece que como ele veio pro Brasil, ele não tinha as roupas adequadas para aquele momento, né, climático, e aí alguém emprestou as roupas pro Watson, e aí disse que ele parecia um caipirinha. Sim, então, essa parte eu não lembrava. Tinha um história do nome. Então verdade. A caipirinha, pessoal, existe porque as pessoas não dão conta de beber a cachaça pura. Eu acho que essa era a teoria do Jô Soares, né? eu meio que concordo. E, Neriberto, o último livro que você leu? Agora a gente vai falar de livro, literatura. Né? Tipo, hip hop chega em algum lugar. Em algum momento, não em algum lugar, em algum momento. O último livro que eu li, Uma biografia tipo do Sérgio Moro. Lembra dessa história? Lembro. Né? Sérgio Moro, qual livro que você leu? Leio biografia. Qual biografia? Enfim. Eu acho que eu tô com ele na bolsa, mas espera, deixa eu ver se eu lembro. O último que eu terminei, né? Porque eu tô lendo vários agora. Alguns. Cara, o último livro que eu terminei é um livro do Lúcio Costa chamado Vivências. Ou Minhas Vivências, alguma coisa assim. Que é o livro autobiográfico, mais perto autobiográfico do Lúcio Costa, que ele fala da vida inteira dele, da construção de Brasília. É o último que eu terminei. É um livro muito interessante. Muito interessante. Por isso que eu tô com a data de Brasília na cabeça fácil. Então, pra onde você vai? A cidade que você quer ler o livro que explica a história ali do local? Quando eu me mudo pra cidade, sim. Então, quando eu morei em algumas cidades. Eu morei em São Luís, morei Recife, Brasília. Então, quando eu mudo pra cidade, sim. Agora, nesse momento, eu tô fazendo pesquisa sobre Brasília. Então, por isso que eu tô estudando sobre Brasília. Neriberto, dentro dessa sua experiência literária, tem alguma coisa que você já leu e que te trouxe ao ambiente do hip hop? Tem alguma coisa nesse sentido, assim? Nossa, agora você... Uma parada. Cara, você falou de livro, eu li muito. Tinha na época, assim, eu comecei a ouvir rap lá nos anos 90. Racionais, SNJ, enfim, as coisas mais antigas, GOG, né, que tinha bastante. E uma coisa que eu sempre, facção central, sempre que eles falavam de algum momento marcante pra eles no hip hop, eles falaram da autobiografia do Malcolm X. E eu ficava, cara, pô, legal. E aí, 20 anos depois, eu li a autobiografia do Malcolm X e falei, cara, isso aqui é o puro suco do hip hop mundial, né? Então, assim, porque todo mundo citava muito, muito eles, assim. Assim como eu acho que o Capitães de Areia tem muito a ver com hip hop, né? Com a parada ali periférica, com as necessidades, com um grupo de adolescentes ali que vivem expectativas, né? Você tem esse livro, assim, que você remete a isso, né? Não tem muito... Porque não é uma ficção. E é um livro que eu li recentemente, que chegou na minha mão por acidente, inclusive. É um livro do Nego Bispo, que ele fala sobre a Terra e nosso relacionamento com a Terra. Porque eu acho que uma das coisas que me atrai no hip hop é essa ideia das soluções horizontais, né? Da gente estar por a gente. Né? Então, na hora que o Nego Bispo está falando sobre, olha, a gente tá nessa situação aquilombado, então a gente mesmo produz, a gente mesmo toma conta, e a gente dá conta da vida, e a gente
tá cuidando uns dos outros nesse espaço, inclusive com o espaço de saúde, né? Tem uma coisa nesse livro que eu achei genial, que é tipo, qual é a distância ideal para você construir sua casa? A distância de um grito. Porque se você quebrar o pé, você grita e o seu vizinho vem lhe ajudar. Mas se você não precisar de ajuda, você tem privacidade, né? É um livro maravilhoso, eu vou ter que lembrar o título exato. E para mim, bate nesse mesmo espaço que o hip hop me atrai, né? Dessa ideia de soluções dentro da comunidade. A sociedade tá fodida, mas eu acho que as soluções passam pela comunidade. E a embolada? Fala mais da embolada, do primeiro choque. Então, Conta, volta no tempo, né, Gilberto? Volta no tempo. Então, repente era uma coisa que pra mim sempre foi muito mágico, mas como eu sou de Pernambuco, era uma coisa muito comum, então não lembro a primeira vez que eu vi repente, e sempre que tinha um repentista eu colava e ia junto pra ver, porque eu achava aquilo incrível, como o cara tava tocando viola e fazendo aquilo ali na hora e pedia o tema, né, pra quem não tem experiência direta com repente, né, a tradicional é ele pedir um tema, pedir uma palavra, você fala ali na hora e ele já faz uma rima, já faz uma música tocando viola ali na hora, e pra mim isso era muito mágico, mas pra mim era isso que existia. A embolada, em Garanhuns existe um festival de inverno, porque é uma cidade fria. Existe um festival de inverno que tem várias produções culturais, e eu tava fazendo uma oficina de desenho, que tinha nada a ver com coisa nenhuma, e o cara chegou tocando pandeiro e fazendo embolada, e aquilo ali pra mim foi tipo, eu devia ter uns 12 anos talvez, e aquilo explodiu minha cabeça de jeito, caramba, né, porque eu nem sei porquê, acho que é só pela possibilidade de, tem outras formas de você fazer isso, né? E isso é muito longe do que eu sempre fiz, né? Nessa história de gostar de livro, gostar de escrever e ler. Pra mim, o processo é o contrário, entendeu? Tipo, eu escrevo e aí eu escrevo e aí eu fico em dúvida sobre o que eu escrevi, aí eu vou na porra do dicionário e procuro outra palavra e fico, não gostei. Esse negócio que os meninos fazem na batalha, eu tô falando meninos, mas as meninas também, né? Todo mundo, quando esse povo cola na batalha, que tipo, ali em cima do beat, na hora, e você mandar a primeira ideia que veio, e essa ideia encaixar e rimar, pra mim é mais perto de mágica que dá pra ser, tá ligado? Pra mim isso é muito incrível, e a primeira sensação que eu tive forte disso foi vendo esse cara tocando pandeiro, tipo, como assim? Né? Acho que foi isso. É muito louco, porque eu acho que são culturas que têm essa mesma origem, né? Periférica. É uma questão de ter uma simplicidade logística dessa parada. Então, por exemplo, na embolada você tem um pandeiro, você só tem um pandeiro ali, você tá tocando aquilo ali. Nas batalhas de rima, no freestyle, você tem uma caixa de som com o beat, mas se você não tiver a caixa de som, a palma já serve, um beatbox, a pessoa vai fazendo com a boca ali, já funciona, né? E eu acho que tem um lance meio de evolução paralela, né? Porque quando você vai ver a história do hip hop nos Estados Unidos, as batalhas de rima nos Estados Unidos, uma coisa que quase todo mundo cita são os 12 sujos, né? Os Dirty Dozen. Que é basicamente duas pessoas que vão rimar ali, né? Um ofendendo a outra. E a mesma coisa que acontece tradicionalmente na embolada, ou no desafio de repentista, né? O desafio de repentista é você atacar um ao outro ali na viola. Então, eu acho que tem sim essa origem comum da cultura periférica e de você ser uma coisa que você consegue fazer com pouco recurso, né? É a palavra como recurso e também esse desenvolvimento meio paralelo. Eu acho que tem sim um... Musicalmente, o que o Neriberto consome? Você tá próximo, né? Como é que é? Seu artista favorito, sua artista favorita? Cara, ok, então Neriberto, né? Complicado. Eu ouço várias coisas, mas música não é a minha praia, né? Assim, eu não entendo. É muito comum alguém falar, tipo, fulano, não sei quem é. Aí toca a música, não, sei sim. Já ouvi. Né? Não é muito minha praia. Minha artista favorita, e não é uma opção comum, é a Zélia Duncan. Eu ouvi a Zélia Duncan a primeira vez no Festival de Inverno, tinha uns 15 anos, eu acho. Fui ano passado no Rio de Janeiro no show dela, né? Ela fez um show de 60 anos de carreira e ela é uma pessoa incrível, assim, eu gosto dos posicionamentos dela, gosto das letras, gosto das soluções dela, mas minha playlist é o caos. Você prefere Enfim é Natal, Feliz Natal ou Catedral? Então, essa é a Simone. Foi Você mal. confundiu. Foi né? mal, então é isso. Não, mas
A Zélia Duncan Zé Duncan é Catedral, é mas Catedral. O Então é Natal é da Simone. Do Que é Feliz um Natal. intérprete incrível, inclusive eu acho que assim, era o sonho da Simone fazer esse CD de Natal e acabou a carreira dela, né? Porque ela virou a mulher do Natal. E ela tem uma carreira incrível antes, ela tem uma carreira incrível depois, e ela virou a mulher do Natal. Quem sou eu pra julgar, mas, né? É isso. Ô, Simone, desculpa aí, cara. Essa parada do Natal aí, né? Confundi aqui. Mas são bem parecidas, né? Um pouquinho, né? Ela tinha um CD juntos, inclusive, que é muito bom. Você tem Spotify? Eu tenho Spotify. E como que você consome a música no Spotify? Eu faço playlists. Que pergunta estranha. Não, é porque eu tenho uma grande dificuldade hoje em dia, né, Heriberto, de consumir música. Música, e eu infelizmente parei no tempo. Eu só consumo as músicas. Eu sou o seu idoso, né? Tem isso. Então eu não vou atrás de... O que é que acontece? Todo ano eu abro a playlist do ano. E aí todas as músicas que eu ouço aquele ano que eu gosto de alguma forma, elas vão entrando na playlist. Seja porque eu vi no filme, seja porque eu vi no YouTube, porque eu vi no meio do caminho. Esse ano passado, como eu tava viajando, essa playlist foi especialmente caótica porque vai de musical que o cara fez e que não conseguiu produzir, então jogou no YouTube, a Lagosta Bronzeada. Lagosta Bronzeada é uma banda de forró do Ceará absolutamente fantástica, queria só dizer. Né, se você gosta de forró, Lagosta Bronzeada, recomendo. Então, é isso. Eu faço a playlist do ano, ouço a música em algum lugar, enfio na playlist. Pois é, aí o Spotify, eu chegou ao ponto, eu tinha assinatura do Spotify, eu cancelei a assinatura do Spotify, porque eu só tava ouvindo no Spotify bandas que eu tinha o CD em casa. Porque eu tenho uma lógica desse consumo mais ou menos como a do livro. Eu penso assim que um álbum, quando um artista o escreve, é como se fosse um livro. Então no livro eu não pego a página 1, depois vou pra página 80. Só aquele livrozinho do diário. Qual é o nome do diário? Segredo Diário, que, né, tu abre num dia lá e ele te dá as respostas, né? Então eu tenho essa dificuldade com o consumo de música, assim, nesse sentido, sabe? E aí quando você falou do livro, eu pensei, pô, o cara deve ser meio psíquico igual eu nesse sentido. Mas eu acho que a galera de música é assim, pelo menos a galera da nossa geração. Meus amigos que são músicos, todos eles fazem isso. Tem que ouvir o álbum, tem que ouvir da primeira faixa até a última. Mas eu era a criança que pegava o LP em vinil preto, colocava na radiola, porque eu sou velho desse tanto, e colocava a agulha na faixa que eu queria ouvir. Então eu nunca respeitei o álbum, eu era pessoa horrível mesmo. Então a rebeldia contracultural já veio daí, né? Tipo isso. Botou aqui, mas eu quero fazer do meu jeito, né? Tipo isso. E Neriberto, e as rodas de freestyle, cara? Me fala. Aquilo é mágico, não é? Eu acho. Pra mim Você falou isso incrível. mais cedo, que é mágico as pessoas. Cara, eu olho aqueles artistas, aquelas artistas ali, eu vejo todos como desta forma, artísticos. Artistas, e eu falo, cara, não é possível que isso está acontecendo aqui na minha frente. Não, eu tenho uma admiração absurda. Eu sou muito, muito fã. Eu acho incrível. Quando foi a primeira vez que você foi numa roda de freestyle? Eu tava em Ubatuba, já tava morando em Ubatuba, e teve um evento de slam. Slam é uma coisa que eu acompanho há um pouco mais tempo por causa da escrita e poesia, etc. E eles promoveram uma roda de freestyle, uma batalha, na verdade, nesse evento, e foi a primeira vez que eu vi ao vivo e a cores. Foi isso. O slam, aqui no DF tem... Eu gosto bastante... Eu gosto de assistir o slam, mas eu ainda não consegui processar muito bem a dinâmica do slam. Eu acho também um baita do movimento cultural, assim, pela praticidade, né, de estar ali sendo apresentada naquele instante. Só que eu sinto a falta do beat, do barulho. Né? E assim, tem o silêncio também da apresentação, né? É outra linguagem, né? Porque o meio é a mensagem. É uma coisa que a gente não consegue, não dá pra separar uma coisa da outra, né? Então a forma que a coisa é feita é a coisa também. Então, tem um MC lá de Ubatuba, Derrate, ele foi o vice-campeão do estadual de São Paulo esse ano, e ele também faz slam, ele também participou do estadual de slam. E é muito interessante você ver ele nos dois espaços, porque é a mesma pessoa e a mensagem, o que ele está falando, é muito próxima, mas o método muda, porque é outro espaço, né? Então, saber como você fazer no slam e os tempos do slam é diferente
da batalha, com certeza. Aqui no DF a gente tem um Cabeça, né? Eu acho que provavelmente você já ouviu falar. Uhum, Ele sim. foi o campeão estadual do Slam, foi o representante do Slam DF em 2025 e que também é um baita MC de Sim, batalha. rima pra velho. caralho. Cara, aquele cara rima. Uma vez eu falei isso pra ele, eu falei, cara, você tem um jeito muito particular de rimar e ele encena o que ele tá vivendo ali, cara, tu já, né? Sim, sim. Isso é muito louco, assim. Isso é uma coisa muito do Slam, né? Essa movimentação, essa corporeidade, essa palavra. Né? Esse corpo é muito do Slam, mais do que da batalha. E dá esse ar de espetáculo, né? Sim. Eu falo, cara, isso aqui você escreve também? Eu escrevo. Livros, poesias, Eu textos, artigos científicos. escrevia crônicas, mas eu meio que tirei todas elas do ar agora e eu tô escrevendo... Neste momento eu tô escrevendo ficção, mas eu não tenho nada publicado. Me fala, por que o artista tira tudo do ar assim? Porque eu fico grilado com isso quando as pessoas veja, apagam. minhas crônicas estavam publicadas desde 2000 e... Tava na internet, nem publicado. Tava na internet desde 2004. Você quer mesmo manter o que você pensava em 2004, assim, disponível pra todo mundo? Né? Então, talvez não. É uma parada. Eu acredito muito que à medida que você envelhece, você deveria olhar pra você pra trás com gentileza, né? Porque cada um faz o que deu pra fazer na vida, espero, com o melhor que deu. Mas com um pouquinho de vergonha também, tá ligado? Tipo, cara, se eu olho pra 20 anos, eu falo, caralho, eu era foda aos 20 anos. Você não melhorou nada em 20 anos, amigo. Tem que passar um pouquinho de vergonha. Eu acho, assim, acho que é parte do processo. A galera gosta muito disso mesmo. Eu evoluí, né? Eles falam muito dessa parada da evolução e tudo mais. Mas acho que aquilo faz um pouco parte da história, assim, também. Não, assim, sabe, assim, da trajetória artística. Porque, cara, uma pessoa ser um escritor, uma escritora, isso é muito legal, velho. Não, faz parte da história, não quer dizer que você precisa ler agora, né? Calma. Ah, não, assim, muito... Chegou no DF, primeira coisa que você fez? Dessa vez? Porque você já morou aqui 2 vezes, né? Eu morei aqui uma vez antes, eu estive aqui no final do ano passado, no começo dessa viagem, né? E aí eu parei aqui agora em outubro pra fazer essa pesquisa, faz uns 4 meses. Eu acho que é possível, não tenho certeza porque eu não sei que dia que eu cheguei, mas é possível que a primeira coisa tenha sido colar na Batalha da Estação. Porque eu tô ficando no Guará e é pertinho, então é bem possível que tenha sido colar lá. Primeiro MC ou MC que você olhou aqui lá na Batalha da Estação e falou, porra, foi a primeira... Essa não foi a primeira vez que você foi numa batalha de rima. Não. Porque a primeira foi em Ubatuba. A primeira foi em Ubatuba. Nessa apresentação. Eu fui outras em São Paulo, eu fui em outros lugares antes. Mas qual a pergunta? Desculpa te interromper. A primeiro MC que você olhou e falou, porra, isso aqui é legal, vou começar a frequentar essa parada aqui. Porque você é um frequentador assíduo Eu de gosto, batalha, sim. né? A fuga cultural do Neriberto moderno. Tipo assim, pô, tô fazendo nada hoje, deixa eu pegar aqui o cardápio de batalhas de rima do DF. Eu acho que assim, normalmente é mais do que... Tá um degrau acima. Normalmente eu organizo minha semana ao redor de quais batalhas eu vou conseguir ver essa semana. Então não é só assim, tô fazendo nada, tô de boa, vou pro cinema, vou pra batalha. Não. Tipo, vai ter essa batalha, então vou colocar aqui no calendário, então me organizar ao redor disso. E qual foi esse primeiro MC? Você lembra dessa pessoa lá na estação que você falou? Pô, Lá em Ubatuba ou na estação? na estação. Cara, na estação, eu acho que foi o Ianzinho. Ele deu mortal? Porque o Ianzinho tem essas manias. O Ianzinho da Mortal, o Ianzinho faz essas coisas. Mas não. Eu acho que foi... Primeira batalha da estação que eu colei foi uma de gastação. Ah, eu sei qual que foi. Essa eu fui foi também. Foi em 2024. Rimou Tito, Anarquia. Eu não sabia o nome de ninguém. Lembro dessa Anarquia batalha. é um MC? É uma MC. Sim, foi essa então. Rimou pra caralho. Sim. A Anarquia é fantástica. Rimou pra caralho. Inclusive eu a vi depois rimando sério. Eu fiquei tipo... Não é? Mesma pessoa, tudo bem. Sim. Respeito, máximo respeito. Ela é foda. Essa batalha aí, eu fui nessa batalha. Foi a primeira vez que eu vi o Tito falando palavrão. Foi a primeira vez que eu vi o Tito, então. Aí eu falei, que isso, Tito? E eu via que ele ficava até vermelho, assim, quando ele tava falando, ele ficava vermelho.
Mas o moleque soube se dar bem ali naquela situação ali na estação. E qual com as outras batalhas que você já colou Daqui aqui no DF? Na primeira vez que você estava aqui no DF, você não frequentava tanto. Não, na primeira vez eu fiquei 15 dias, 20 dias só, então acho que foi só a estação, porque era perto mesmo. Não, eu também fui na Batalha da Escada. Na UNB. Na UNB, isso, metrô, Samambaia, Passageiro. Samambaia não, Samambaia e metrô é a mesma, né? O terminal, Passageiro, Paranoá. Qual que você foi no Paranoá, você lembra? Não lembro. Fatality, V1. Não lembro. PRN. Provavelmente deve ter sido a Fatality, que é o que acontece com mais frequência. A V1 é na segunda-feira. Então não. A Fatality Foi é no aos sábado. sábados. Então foi Deve a ter sido Fatality. Moleque, gente boa. Bom, que eu lembro de cabeça é essas, eu acho. Não, você já foi mais, pô. Pera aí, você não falou todas. Não, devo ter ido mais, posso ter ido mas fala mais. uma boa que você foi ultimamente, assim, que você gostou muito. Clandestina. Porra. Perdão. Perdiu. Essa foi boa, não foi? Foi. Não, inclusive a última clandestina, né? O Fritz estava... Cara, o moleque entregou. Ele tava... Né? A entidade tinha baixado ali. Tinha. Foi fantástico. Foi uma fantástico. edição que a gente fez junto com a Rinha de Rima. Então era Rinha Clandestina de Rima 061. Foi massa. Fritz foi massa. e Murashi Fritz e Murashi, exato. ganharam essa edição. O Fritz estava arregaçando. Não vou dizer que ele carregou o Murashi, porque o Murashi também é um moleque que o bicho é safo. Mas o Fritz nesse dia... Não, o Fritz tava né? O Murashi, ele falou uma vez pra mim que... Murashi é aquela pessoa que tá falando, né? Que a batalha é movida a vibe, né? Sim. E uma vez eu tava conversando com ele e ele tava falando que a batalha é um negócio espiritual. Aí eu acho que eu entendo. Acho que às vezes é bem por aí. Porque assim, quando você vai num culto, ou numa gira, né? Ou num show de música bom, ou numa peça de teatro, tem essa dimensão, que é a dimensão do efêmero. Você só tem aquilo naquele momento e nunca mais vai ser igual, e o vídeo não é igual, e nada é igual. Só existe naquele momento e só existe entre as pessoas que estão ali, né? Então tem essa conexão que pra mim parte por esse... Espiritual não é uma palavra que eu recusaria usar. Então acho que isso é uma coisa que me atrai muito na batalha, essa experiência coletiva e efêmera e essa conexão que é criada, né? E o Murashi é só um garoto que deve ter pouco mais de 15 ou 16 anos. Ele tem 17. 17 anos. Porque eu cometi o mesmo erro que eu achei que ele tinha cara de pirralho. Tem essa parada, uma parada que eu gosto, foi uma das coisas que me chamou a atenção assim, no primeiro momento, era a vibe mesmo, das pessoas gritando, ou, aquilo ali eu falava, cara, isso é uma potência. As pessoas aqui reunidas têm esse caráter espiritual mesmo, assim, uma parada sobrenatural numa roda de rima, e isso eu, no auge dos meus alguns anos de vida, acho que é a parada mais revolucionária dentro da cultura moderna e contemporânea que existe. Tem um MC lá de São Paulo que ele organiza a batalha. A gente tava conversando uma vez e ele falou um negócio que eu achei muito, muito interessante, né? Que para muitas das pessoas, muitos dos MCs que estão colando as batalhas, porque tem essa questão de ser do chão de fábrica, né? De quem tá fazendo no dia a dia, de gente que tá ali na comunidade, que tá ali naquele espaço urbano. Para muitos dos MCs é o único lugar na vida que eles podem ser protagonistas. É o único lugar na vida que eles são o centro. Né? Porque você está no trabalho, ou no colégio, ou em casa, e tem todas as coisas, mas ali, naquele momento, o palco é deles. E isso é uma coisa que para mim é muito forte. Né? E você poder proporcionar isso e criar isso. Né? De novo, para mim, a coisa mais forte na batalha... Eu acho que quando você fala sobre cultura hip-hop, eu não entendo muito cultura hip-hop, mas a sensação que eu tenho é que a batalha de rima é esse lugar do dia a dia, né? Do trabalho de base. E para mim isso é muito fundamental. E o acesso, ele é prático, né? Então, por exemplo, você precisa vencer a si mesmo num primeiro momento para se colocar ali naquela situação de destaque do palco, né? De estar ali rimando. E para isso o procedimento é você ir e colocar o nome na lista.
E dá a cara a tapa. E dá a cara a tapa. E as consequências dessa parada, eu acho muito... Não, eu acho incrível, tá ligado? Tipo, o moleque carregando Platão na mochila. Por quê? Porque ele tava lendo Platão pra poder rimar. Tá ligado? É o Kairos, quando ele deu entrevista aqui no podcast, que ele passou aqui no podcast, falando que foi estudar mitologia porque ele queria usar isso na batalha de rima. Né? Então, tem tantas dessas consequências individuais quanto as outras consequências, tá ligado? Porque às vezes a gente fica pensando, inclusive do acesso à cidade. Né? Porque, como tem batalha por todo o DF, né? Acho que foi o Luffy que tava falando né, do outro lado do mapa. Sim, né, de passear pelo mapa inteiro. O fato de que você se mexe dentro do território, expande esse território, porque você está indo rimar, isso já cria conexões e possibilidades diferentes. Eu lembro quando eu fazia um trabalho voluntário junto com Emancipa, que é um cursinho popular, no caso eu trabalhava em Ceilândia, e a gente fazia, uma vez por ano, a gente levava os alunos para conhecer a UNB, né, porque afinal de contas o objetivo era que eles chegassem lá e tal. E o ônibus fazia um desvio para passar pela esplanada. Né? E eu fiquei, gente, mas esse caminho não faz sentido, a gente tá em Ceilândia pra UNB, porque a gente tá passando pela esplanada. Ah não, porque muitos alunos nunca viram. E realmente, quando eu tava no ônibus com os alunos tipo, nossa, não tinha visto na TV, mas não tinha visto ao vivo ainda. Né? Então, o fato de você dar espaço para as pessoas se moverem geograficamente dentro do Distrito Federal e tornar esse território um território mais integrado, eu acho que isso por si só já é revolucionário, né? Eu não posso ficar falando muito disso porque senão nunca mais paro, mas eu acho que a geografia do DF, do jeito que ela foi implementada, é muito cruel. Né? Porque o projeto do Lúcio Costa era que todo mundo morasse no plano piloto. As quadras foram projetadas para você ter apartamentos menores de tamanho médio e tamanho maior, porque a ideia era que você ia ter todas as classes sociais morando no mesmo espaço. Nos documentos de implementação, o Lúcio Costa fala, né, que a trabalhadora doméstica não pode morar a mais de 200 metros do trabalho dela. Por quê? Ela ia morar na mesma quadra que a patroa, onde ela ia lá limpar a casa. A realidade do DF hoje é que ela mora a 30 quilômetros. E não é justo, não é razoável. Né? E na qualidade do transporte que a gente tem. Né? A gente começou a chover, o metrô hoje já não estava funcionando direito, já estava dando trabalho e atrapalhando a vida de todo mundo. Então, é isso, mesmo a questão do território por si. Deixa eu contar uma história, já estou falando pra caramba, mas deixa eu contar uma história. Teve um evento em Manaus, quando eu estava agora viajando, e teve uma batalha de rima lá. Né? E de noite teve um show, então eles colocaram o prédio mais importante em Manaus é o Teatro Amazonas, historicamente e tudo. Então eles colocaram no Teatro Amazonas o camarote para poder ver o show lá de cima e convidaram todo mundo que participou do evento a ir pro camarote, inclusive os MCs que participaram da batalha. Né? E tem um MC lá, MCFP, salvo engano, rima pra cacete, faz slam também. E eu tava seguindo ele no Instagram, vendo os stories, e ele não foi ver o show, ele foi visitar o teatro. Na hora que não devia, teoricamente, porque tava tudo apagado, porque devia estar vendo o show, e ele foi se meter no teatro pra poder filmar e ver. E eu fiquei pensando, gente, mas por que não? Porque o Teatro Amazonas, se você mora em Manaus, o tour é de graça pra você. As peças de teatro são relativamente baratas. Porque o acesso à cidade não é o mesmo. Porque mesmo você morando em Manaus, se você mora na periferia, para chegar até lá é um trabalho, é muito difícil. Né? Você vai tirar um dia de tarde para ir pro teatro mesmo sendo de graça. Então, para mim, isso é muito massa, tá ligado? Esse acesso à cidade e acesso aos espaços de cultura formais, espaço de cultura formal, claro, eu acho isso por si só já revolucionário e fantástico. Cara, você tocou nesse assunto aí de Brasília, né? Brasília, eu a observo como uma das coisas mais cruéis dentro de uma realidade social, sabe? Desde o seu planejamento até hoje, estudei um pouco a construção da cidade, né? Porque eu aqui nasci, e observando meus amigos, eu sou do rock, né? Do punk e tal, então eu ia muito pro Gama, vinha muito pra Taguatinga, pra Ceilândia. Fui muitas vezes em Samambaia para a questão do rock mesmo, assim, do punk, mas principalmente Taguatinga e Ceilândia. E você imaginar que aquela ideia de ter áreas, né? Brasília era para ser só Brasília, na real, né? O Lúcio Costa, ele passa 16 anos, mais ou menos,
brigando com o termo cidade satélite, né, dizendo que são pseudo-satélites. Por quê? Ele cria o termo cidade satélite no planejamento original, na verdade no documento de implementação. Qual era a ideia? Quando Brasília, quando o plano piloto atingisse 700 mil pessoas, uma nova cidade seria criada, planejada e com as mesmas estruturas e qualidade de vida de Brasília, e aí isso seria uma cidade satélite. E aí essa cidade estaria a 30 quilômetros de distância porque seria uma outra cidade. O que acontece é, em algum momento, os trabalhadores que estão se matando literalmente, né, porque a quantidade de gente que morreu construindo a cidade é absurda, na construção de Brasília, e estão morando dentro das obras ou fazendo esses acampamentos improvisados. Quando a Nova Cap decide que, ok, a gente precisa dar um destino para esse pessoal, empurra todo mundo para a Ceilândia e diz que não foi legal porque a gente deu terra para as pessoas, né? Inclusive Ceilândia vem disso, né? É centro de extermínio de invasões, né? Eles empurram essas pessoas de qualquer forma, sem nenhuma das condições que estavam previstas na ideia do que seria uma cidade satélite, e só pegam o nome e coloca, né? Ah, temos uma cidade satélite. E o Lúcio Scott fala, não, isso não é uma cidade satélite, né? Você está empurrando as pessoas para lá e jogando elas em qualquer situação, né? Então, você, dentro desse... Já ouviu falar da Vila Amauri? já ouvi falar, mas eu não estudei ainda. Vila Amauri, assim, quando foram construir a cidade, isso tudo a gente está falando porque você falou da ocupação dos locais através do freestyle, né, cara? Uhum. Isso é muito louco, assim, porque eu me aproximei do entorno do DF por causa do freestyle, de ir para esses locais. Então a Vila Amauri, desde o projeto de construção da cidade, já se sabia que teria-se um lago artificial aqui pelas condições meteorológicas, né? Então é uma região muito seca. O lago é planejado antes de ter o concurso do plano. Então você já sabe que vai ter. Quando o pessoal faz o concurso do plano, o mapa do lago já está feito. O lago não está cheio, mas o mapa já está feito. Isso. Então já sabia-se que o lago ia ser ali. A ideia de trazer o centro de poder para cá, a capital anterior era o Rio de Janeiro. Então iria vir inicialmente os funcionários públicos do Rio de Janeiro, que grande parte desses funcionários não queriam vir para cá, né? Porque, pô, tu vai sair do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, pro sertão do Cerrado, né? Porque era um ponto, né? E as pessoas que construiriam essa cidade viriam de outros locais, né? Então, principalmente do Nordeste, né? Existe Nordeste, Minas Gerais e Goiás. Uma imigração muito grande, né, desses locais. Minha família é do Goiás. Os MCs que vieram aqui, grande maioria são do Nordeste, ou de Minas, ou de Goiás, né? E aí eles falaram o seguinte, pô, o que tinha de mais próximo de civilização aqui era ali a Cidade Livre, que é o Núcleo Bandeirante, né? Então existia o Núcleo Bandeirante, que era o primeiro contato de quem via ali de Goiânia. Então já existia uma estrutura ali logística. Planaltina já existia. Planaltina, né? Já era isso. Planaltina, Braslândia. São as que são parte que já existiam, né? E são duas cidades hoje que são extremamente ainda controladas pelo poder né, agrário das pessoas que estavam aqui, né? Que foram dois locais que já tinham dono. Braslândia já tinha dono. Planaltina... Mas a primeira parte né, que começa a fazer comércio é a Cidade Livre, né? No Clube Bandeirante, eu te interrompi, desculpa. Aí o Bandeirante... E aí eles falaram, bom, a gente está construindo aqui, a gente vai construir em volta da esplanada dos ministérios, né? Onde que a gente vai colocar essas pessoas para morar? Porque não dava para a pessoa ir lá para Núcleo Bandeirante todo dia para ir trabalhar. E aí eles falaram, cara, a gente tem que arquitetar um plano em que eles não queriam os imigrantes aqui, eles queriam que as pessoas retornassem, né, para suas cidades. E eles falaram, cara, uma coisa que traz apego às pessoas é a terra, é a sua residência. E eles falaram para todas essas pessoas, para os candangos que vieram construir, construam suas casas aqui, aonde era previsto o lago. Porque ele ia ser inundado eventualmente. Porque ele seria inundado e essas pessoas perderiam suas casas, e isso, dentro da ideia deles, forçaria essas pessoas a voltarem para suas respectivas cidades. Então essa vila era chamada de Sacolândia, porque era feito de sacos de cimento, sobras de cimento das obras. Oficialmente conhecida como Vila Amauri.
E aí alguém descobriu esse plano, falou, cara, a cidade tá sendo construída aqui e agora a gente precisa... Eles estão falando que eu vou botar um lago aqui. As pessoas, não, cara, não vai botar um lago aqui. Aqui não tem como botar um lago aqui, né? Não tem como não, mas isso vai acontecer. Eu ouvi essa história aí, né, entre eles. E aí eles olharam pra... Cara, tá, se isso for verdade, pra onde a gente vai? E ali onde tem o lago, um ponto mais alto da onde a gente vê ali o lago, é ali no final da Asa Norte, indo pra Sobradinho. Então essas pessoas foram pra Sobradinho, porque era um ponto alto, onde eles tinham certeza que se a água chegar aqui... Aqui não vai ser. Aqui não vai ser. E eles foram pra Sobradinho. Então tem essa parada, assim. E mesmo dentro do plano piloto, como você falou, dentro dessa ideia inicial de que a empregada vai morar próximo do trabalho. Cara, o plano piloto ele é extremamente mapeável pela sua condição social. Então, assim, quem mora nas 400 é a classe média, mais basicamente classe média, né? Nas 400 a classe média mais baixa. Nas 200... A realidade da implementação, desde em 63, o Oscar Niemeyer vai ao Congresso e fala: Brasília tá se tornando como qualquer outra cidade porque o plano de Lúcio Costa está sendo mutilado. Então essa ideia de que todo mundo vai morar junto na mesma quadra nunca aconteceu. E é como você falou, nem dentro da elite tá todo mundo junto, né? Temos castas. E aí quando você olha o DF de uma maneira ampla, entra, como você falou, a Ceilândia. Eu acho que tem uma coisa que eu acho que pra mim é especialmente cruel nesse processo, é porque a gente sabe, sei lá, você vai em algumas cidades no Brasil, cidades históricas, né, que cresceram muito, como que você resolve o problema de transporte nessa cidade? Não resolve. Você vai ter que botar coisa abaixo, você vai ter que... É meio que insolúvel. Em Brasília, não. Né, as vias são amplas, os lugares, a gente sabe como fazer o acesso, tem dinheiro. Então, assim, o transporte público em Brasília não ser... Eu acho que foi você que me falou, o transporte público em Brasília tem que ser uma cidade para todo mundo usar transporte público. Para ninguém nem pensar em usar carro, porque era para o metrô aqui ser perfeito, era para os ônibus aqui serem eficientes, e não são. Eu acho que para mim isso que me irrita mais, o que, né, que me revolta mais, é porque tem como resolver. Absolutamente falta de vontade, é um projeto. Pois é, e é um projeto muito bem executado, né? E aí, quando você tocou nesse tema e falou das ocupações, cara, eu falei, pô, agora, você falou isso, isso me criou uma perspectiva. Falei, cara, é verdade, véio. Lá na clandestina, você participou. A gente fez uma primeira roda de conversa, lembra aquela roda de conversa? Aquela foi a primeira. Toda semana agora a gente está fazendo essas rodas de conversa. E na semana seguinte, a gente fez uma roda de conversa, a Malu que toma a frente dessas paradas, a ideia foi dela, junto com o Morfeu, onde eles me falaram, cara, tem que fazer uma roda de conversa. Eu falei, cara, isso não vai dar certo. Porque a dinâmica da batalha não vai permitir uma roda de conversa, até porque pô, a grande maioria das batalhas do DF acontecem à noite. 19 horas. Para começar às 20, 20 e 30. Você vai fazer uma roda de conversa. Essas batalhas já acabam perto de 11 horas, 11 e 30. Não vai funcionar. E eu sou sempre do contra. Assim, eu sempre falo, cara, não vai funcionar essa parada. E aí fui para casa, a Malu me mandando mensagem, falando, cara, isso vai ser legal, vai dar certo. Eu falei, cara, vamos testar então. Já que agora a clandestina vai ser durante o dia, aos sábados, vamos testar essa roda de conversa. E na segunda roda de conversa que a gente teve, vieram 3 garotos de Planaltina. Foi o Cris, o Karma e o Magin. E o tema que ela abordou foi isso. A primeira pergunta, como que foi para vocês chegarem até aqui? Eles moram no Arapuangas, não são não de Planaltina, da Arapuangas. Eles falaram, cara, eu peguei 2 ônibus. Cara, eles pegaram 2 ônibus para chegar até a rodoviária do plano piloto. Uma semana depois eu vejo esses 3 moleques na rinha de rima, na Ceilândia. Por que cargas d'água uma pessoa em sã consciência sairia de Planaltina durante a semana para ir para a Ceilândia? O freestyle. Eu acho isso muito admirável, de verdade, é muito foda, velho. E de repente você tá na Passageiro e
cola o pessoal do lado norte, tipo. É uma segunda-feira, amigo. Olha esse horário, tá ligado? Você vai ter que voltar lá pra... E a galera cola. Eu acho isso muito, muito incrível. Que aí, se não fosse isso, não ia acontecer. Essa troca não ia acontecer. E qual a potência que você vê disso? Assim, eu acho isso uma manifestação absurda da capacidade humana, coletiva. Aonde isso pode levar a gente? Cara... Tô viajando aqui já contigo. Não, eu sou bom de viajar. A gente tá numa semana especialmente... Pode falar palavrão aqui? Pode. A gente tá numa semana especialmente cagada, né? Porque o Trump bombardeou a Venezuela agora, né? No sábado. E eu tava lembrando que quando o Bill Clinton... Para os mais novos, Bill Clinton era presidente dos Estados Unidos nos anos 90 e ele teve um escândalo sexual porque ele estava tendo um caso com a secretária, com a estagiária dele. E, inclusive, ele faz sexo no Salão Oval, que é a sala da presidência americana. E tem gravação, todo um escândalo disso. Quando isso acontece, se começa a mover um processo de impeachment contra o Bill Clinton, né? 3 dias antes da votação, ele bombardeou o Iraque. Veja, já estava acontecendo o movimento de falar do Saddam Hussein, etc, etc. Mas, coincidentemente, naquele momento, é mais interessante para ele mandar bomba no Iraque, porque aí o impeachment deixa de ser importante. Né? 10 dias antes do Trump bombardear a Venezuela e sequestrar o Maduro, saiu mais uma leva de documentos do Epstein, né? Do cara que foi suicidado nos Estados Unidos. E um desses documentos, não é o único, tem vários, mas tem um desses documentos que descreve o caso da menina que foi abusada pelo Trump na década de 80, quando ela tinha 13 anos. E é uma história muito pesada para contar aqui. Se vocês quiserem, depois eu passo o número do documento, tá? É fácil de achar na internet. Então, eu falei mais cedo que a sociedade está muito fodida. É isso. Se a gente pensa no macro, tem muita coisa muito cagada, tem muita coisa muito difícil, e muito difícil, inclusive, tipo assim... que é fácil de perder a esperança, é fácil de, tá, e agora? Pra onde que a gente vai? E eu acredito de verdade que qualquer solução que a gente tenha passa por comunidade, passa por soluções horizontais, tá ligado? E eu acho que esse é um potencial das batalhas, que rolem muita batalha ao redor do Brasil, né, e no DF também, mas que eu tenho esperança que isso seja cada vez mais forte. Né? Porque é muito difícil a gente se colocar no lugar do outro, especialmente no lugar material do outro. Eu tive que ir na Cracolândia para perceber, para que eu não percebi, para alguém me dizer que uma das coisas mais fodas de você estar em situação de rua é não ter água para beber. Que as pessoas vão e doam comida porque é o que a gente consegue pensar imediatamente, mas muitas vezes as pessoas estão passando sede e não tem água para beber, né? E aí eu fico pensando como a gente pode pensar nessas ocupações, né? Porque eu estou fazendo batalha na praça. Certo, e tem gente que tá morando nessa praça. Como é que a gente interage com esse espaço, tá ligado? Como é que a gente pode ter esse impacto? Inclusive porque no DF, a CAESB, ela tem fornecimento de água gratuito para eventos. Né? Claro, não é garantido que você vai pedir e vai receber, mas tem uma chance de você receber e não tem por que essa água ser só para MC. Pode ser para quem tá todo mundo que tá ali. Eu acho que tem várias coisas que já acontecem que são muito boas nas soluções comunitárias, mas que eu acho que a gente pode ir mais nessa direção. Do uso do território, do uso do espaço e dessa ocupação do espaço que passa por outras soluções também, né? Seja por eu sei que eu estou viajando, falei que ia viajar, mas seja desde ter um espaço para as meninas que têm filhos poderem colar, então tem que ter um lugar para esses meninos poderem ficar, até a possibilidade de você usar o canteiro que está ali parado para a horta comunitária. Eu acho que tem um potencial muito grande dessas soluções porque faz essa conexão. Né? No mundo que é muito digital hoje, né, que seus amigos estão no seu celular, se você ficar sem internet, você perdeu seus amigos todos, você conhece essas pessoas. Né? Você está lá no dia a dia, tem uma fisicalidade para isso, e eu acho que isso é um potencial incrível da gente achar soluções para o que está na frente da gente no agora. Eu vejo assim que existe um viés muito artístico, né? Uma expectativa muito artística dentro das pessoas que participam das batalhas, né? Então, assim, nesse mundo de hoje, assim, mundo do Instagram, mundo do TikTok, mundo material no sentido de que, eu quero ser alguém
porque esta pessoa tem aquilo que eu não tenho, não sei. Eu vejo muitas pessoas assim falando sobre isso. Eu preciso virar nisso aqui, preciso virar no rap, preciso virar, né? E eu acho que talvez fique um pouco de lado essas segundas... Eu tava... Vamos viajar de novo. Vamos. Né? Porque eu acho que todo movimento cultural tem correntes ali e eu acho que o capitalismo coopta tudo. Né? Então, se você deixar o capitalismo tomar conta de tudo... Por exemplo, a parada LGBT, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, começa como um movimento de protesto. Nos Estados Unidos com Stonewall, no Brasil em relação às operações de Tarântula da ditadura militar com os travestis em São Paulo. Então são organizados com protestos da comunidade, mas eventualmente isso vira uma grande festa. Não estou falando mal da parada, mas eventualmente está muito mais perto da ideia da festa, né, e da comemoração, da celebração, e normalmente existe uma mudança do rosto disso, né? Porque são movimentos que começam com travestis e travestis negras e que passa a ser o homem cis, branco, gay, mas dentro dessa lógica padrão, que é muito mais vendável para o capitalismo. Então a gente tem um tempo aí de relativa paz, claro que, né, a homofobia não parou de existir em nenhum momento, e aí estão todas as empresas grandes ali botando dinheiro, mas aí você passa a ter o Bolsonaro e o Trump e essas empresas desaparecem. Então é fácil a gente esquecer que é luta. A festa é importante, porque festa também é luta. Mas a gente tem que lembrar que é luta, que tem outras coisas aí. Então, eu acho que é importante pensar nessas duas coisas. Como eu sabia que a gente ia conversar, eu anotei pra falar. Né? Porque... Essas são as anotações das batalhas? Às vezes. Mas porque... O que acontece, né? O cara manda uma música que na mesma música ele fala que sucesso pra ele é os primos dele tá empregado e ele fazer um churrasco, ele fala que ele quer comprar um carro que dá inveja ao Vin Diesel. E essas duas ideias não são exatamente a mesma coisa. E eu acho que nessas duas coisas... O Cid, eu tô tentando lembrar o nome da música, daqui do DF, ele lançou Eu Não Venci o Sistema, acho que foi do ano passado, eu ouvi ano passado pelo menos, e o Robson lá da Paraíba, ele lançou... Meu Deus... A idade é uma desgraça, né? Até pra ler fica difícil. Script do Sucesso. E são duas músicas que eu achei, isso. Eu acredito que é isso. A gente tem que pensar que o nosso modelo de sucesso não pode ser um modelo capitalista, de que eu comprei minha BMW, logo a favela venceu. Não venceu. Tá? O dinheiro é seu, você queima seu dinheiro se você quiser, mas não venceu. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter uma outra ideia do que é sucesso, tá ligado? Porque, cara, você tá numa batalha, sei lá, 13 anos batalhando, 13 anos rimando, fazendo a sua arte, se expressando, você trabalha, você paga as suas contas, você organiza uma batalha que é foda pra caralho no DF, claro que isso é sucesso. Óbvio que isso é sucesso, tá ligado? Você passou na UNB, você tá na UNB, você tá se formando, e você melhora a sua condição de vida, e você trabalha com algo que você gosta, e você consegue produzir sua arte, isso também é sucesso. Né? Acho que uma coisa que é importante pensar é que, por uma questão numérica e por causa da forma que o sistema funciona, não tem como todo mundo ser o cara que estourou na parada e que está ganhando dinheiro pra cacete para comprar o carro zero mais caro, porque eu não entendo de carro. Não tem como ser isso, mas a gente tem como ter um modelo de sucesso mais horizontal e mais viável, mais próximo. Uma coisa que a gente esquece, por exemplo, esse acesso à educação, acesso a estar na universidade, né, falei da UNB porque DF, claro, ele ainda é, especialmente no Brasil, especialmente para as classes sociais menos favorecidas, o maior fator diferenciador em renda. A renda média de quem tem nível superior no Brasil é entre 2 e 3 vezes maior do que quem não tem. Porque você passou pela faculdade, você passa a ter outras possibilidades, tá ligado? E isso é um sucesso mais palpável. E pra mim é muito massa quando o JP vem aqui, acho que foi no ano que ele foi campeão do estadual, e que ele falou que, tô na UNB, eu fiquei massa. Por quê? Porque representatividade importa. Se você tá no meio artístico, que é o único modelo de sucesso que você tem é ganhar dinheiro lançando a música, é claro que você vai pensar que é isso que você tem que fazer. Mas na hora que você tá no meio artístico, que o modelo de sucesso que você tem é o cria, é a pessoa da sua quebrada que foi pra faculdade e que tá ali ainda colando na batalha, você passa a ter outras possibilidades também. E eu acho que é importante a gente ter isso aberto, né? Ter esses outros espaços. Você não tá viajando, não. É muito... Essa parada do tipo... Batalha é rolê?
Veja, eu fui convertido pelo pessoal acho, da Rima de Rinha. Acho que foi MC Gadê, a primeira vez que eu ouvi falando isso não é teatro. Eu discordo em parte, porque eu acho que no teatro a plateia também é parte do evento, mas eu entendo o que ele está dizendo e eu concordo com a ideia. Né? A batalha é rolê? Não. Não no sentido de que você tá lá para participar e se você não tá lá fazendo a conexão, meio que se perde. É entretenimento e é arte? Sim. Então, nesse sentido, sim. Mas a minha tendência é dizer que não. Batalha não é rolê porque passa por isso. Tem uma coisa muito comum no pessoal de batalha, especialmente nos MCs, é falar que o hip hop me salvou. A palavra de salvação que é usada na Bíblia, não é que a gente sabe, a gente está falando de salvação, a gente está falando dessa referencial cristão, em aramaico, não tem uma palavra diferente para saúde. Ser salvo e ser curado é a mesma coisa. Então, quando alguém fala o hip hop me salvou, pra mim passa por o hip hop me deu a possibilidade de ser mais saudável, de ser mais inteiro, tá ligado? Eu acho isso muito incrível, velho. Eu vou numa batalha, eu anoto também, faço minhas anotações. Hoje em dia não tanto como eu fazia antes, porque acabou que dentro da minha cabeça virou um pouco de observar o funcionamento da batalha, sabe? Como talvez racionalizar alguma coisa, mas é uma viagem minha. Mas eu vou para as batalhas e eu sempre volto para casa com 2 ou 3 frases na cabeça que eu penso, cara, essa pessoa que falou isso tem uma perspectiva e deve ter um nível de conhecimento que eu acabo elevando demais a moral dos MCs e das MCs. Você fala, pô, os caras estão me ensinando muita coisa. Não sei se é demais não, mano. O povo é foda, velho. Não, sensacionais. Mas aí, Neriberto, entra aquela parada assim de que naquele momento que aquele MC ou aquela MC está no palco, ela é aquele personagem, ela é aquela personagem e a pessoa que está por trás dessa parada. Será que não teríamos, ou não deveríamos, não sei, esses termos imperativos não, mas dá uma atenção também para aquela pessoa que está por trás daquela entidade MC. 100%. E aí volta porque eu estava falando antes de achar soluções horizontais e mais práticas mesmo. E quando eu falo de horta comunitária, eu tô falando muito sério. Né? Você está falando da crueldade da estrutura do DF. O DF tem o maior IDH do Brasil e o pior IDH do Brasil. Numa área muito pequena. Né? Então, o plano piloto tem 14 parques públicos. 14. Além do Parque da Cidade, que é gigante, tem mais 13 no plano piloto. Tem quantos em Ceilândia? Né? E a gente tem que lembrar que a gente está num momento, além de questões sociais e geopolíticas, de catástrofe climática. A pesquisa saiu agora, ano passado, 2025, ano passado, Sol nascente é em média 10 graus mais quente do que o plano piloto a qualquer hora do dia. Ou seja, quando a crise climática afeta, ela afeta primeiro quem sempre é afetado primeiro. Então sim, a gente tem que pensar nisso também. Eu concordo 100% com você. E quando que, né, voltando na sua, que você botou a coisa na minha cabeça da ocupação dos espaços. E é muito louco essa parada porque, por exemplo, você pega uma pessoa do Paranoá e leva para o sol nascente. E ela vai livremente, por vontade própria. E uma das poucas coisas que fazem ela ter essa mobilidade é o raio das batalhas de rima. Pois é, eu acho isso incrível. E perceber, assim, por exemplo, no dia que... Te cortando, desculpa. Não? No dia que a gente falou dos transportes públicos, que a Malu falou do transporte público, você pega 2 ônibus. Aí os meninos fizeram uma cara de tristeza, assim, 2 ônibus, porque, cara, é cruel no dia de lazer, teoricamente, no sábado e no domingo, que são dias de lazeres, você não ter transporte público na mesma frequência durante a semana no horário comercial, né? Eles pegaram 2, aí teve um rapaz lá do Paranoá, o Luffy,
Que ele tirou onda com os dois, falou assim, eu vim do Paranoá e peguei só um. Aí pá, aí chegou outro e falou assim, eu vim de metrô, falei, toma, assim, né? E dentro desse mesmo contexto, eu fui de carro. Então, dentro daquela mesma reunião, que aquela conversa, aquela roda de conversa, era uma reunião em virtude de uma batalha de rima, que se a clandestina não existisse, naquele dia, não estaríamos lá. Uhum. Estaria eu na minha casa, o Luffy na dele, você nas suas, meninos, né? Naquele momento, a gente teve uma oportunidade de refletir sobre as diversas condições de pessoas próximas a nós. Porque quando eu vejo um menino lá quando eu vejo o Majin de Arapuangas lá, cara, pra mim ele é meu brother, a gente tá ali junto, véio. E aquilo me causa a reflexão. Eu senti isso muito quando eu colei muito na Estrutural em 2025. Cara, ninguém vai na Estrutural. E a Estrutural aqui é do lado do Guará. Aí eu fui na Estrutural, muito legal. Pô, a batalha lá, muito bacana aquela batalha. Veja, né? Eu sou um fã incondicional da Tempestade, então ainda tem esse Porra, então pronto. extra. A dona da Estrutural. A gente fez alguns eventos na Estrutural. E a gente falava, pô, mas ninguém vem. E qual é o ônibus que pega pra ir pra Estrutural? Ninguém sabe. A gente sabe o metrô. O que eu fiz foi conhecer, porque eu conheci tem uma amiga que a família dela é da Estrutural, e aí ela tá morando no Guará hoje, e eu fui do Guará pra lá com ela, né? E eu acho que isso também volta da que você tá falando do território, né? Na hora que você começa a ir pros lugares, você vê que não é o bicho sete cabeças, que esse outro lugar também é seu lugar, né? Quando a galera fala que tudo que nós tem é nós por nós, eu acho que é importante a gente lembrar que esse nós, né? Não é quem ouve a mesma música, quem usa a mesma roupa, ou quem entende a mesma referência. Esse nós é o nós que pega metrô, é o nós que pega busão, é o nós que tem que pagar aluguel no final do mês, é o nós que está do lado de cada trincheira. Entendeu? Tudo que nós tem é nós, exato. E esse nós é o tio do pastel também, tá ligado? O nós é a pessoa que tá dormindo na praça também. Sim. A gente tá fazendo a clandestina, tô falando muito da clandestina, tá? Só porque é a experiência que você frequentou, você participou da nossa primeira clandestina com a roda de conversa, foi ali que eu fui, pô, quem é esse cara? Tô ali cercando, tal, falei, pô, nunca vi esse cara aqui não, já vi. Aí a Tempestade falou, ele sempre cola aí nas batalhas, ele sempre tá nas batalhas aí. Eu acho que eu tinha ido na Estrutural aquela semana. Ele anota, eu falei, ele tá anotando aí, velho, vai passar isso aí pra alguém aí, pra algum serviço de inteligência aí, ele tá, né, e aí por isso que eu tô falando muito da clandestina. Então a gente faz ali naquele viaduto. E na última edição, que foi essa da Rinha de Rima, sempre tem os moradores dali. Os moradores que estão na rua. Né? Pessoas que estão morando ali na rua, estão naquela situação. E eles sempre vêm participar da batalha, né? Eles fazem algumas intervenções. E na última, um rapaz falou assim, pô, então, eu sou comediante. Eu poderia fazer meu espetáculo ali? Fazer uma, né? Eu falei, claro, cara, faz. Acho que você não tava. Ele ficou no final. Ele foi bem no final ali. Você já tinha ido embora, eu acho. Aí eu falei, como é que eu te anuncio? Ele falou, eu sou o Mendigo Gordão. Aí o Mendigo Gordão rimou com Fritz. Que massa. Sabe? Então, hora que acabou aquilo, ele fala assim, porra, que dia que vai ter outra? Eu falei, pô, tu gostou? Ele falou, passou o tempo. Não era uma preocupação que eu tinha. Passou o tempo. Então, pra ele, naquela condição ou naquele momento, aquilo foi bom porque ele passou o tempo. Outra vez a gente fez uma parada muito louca lá no Paranoá. E aí chegou um rapaz aparentemente bem alcoolizado e ele falou assim, posso mandar um rap? Aí o pessoal, não. Posso mandar um rap? Eu falei, pode, a gente tá montando as coisas aqui. Qual que é seu nome? Mente do Vilão. Ele mandou um rap que eu falei, cara, fantástico. Isso aqui tá gravado, tá lá tá gravado, tá lá numa dessas clandestinas que a gente fez. Mente do Vilão. E a hora que ele acabou, ele falou assim, porra, e aí, vai ter outra aqui semana que vem? Que eu já venho com outro rap.
essa parada de se preocupar das pessoas que estão na mesma trincheira, né? Do mesmo lado da trincheira. É louco essa parada, cara. É. E essa coisa da rua é muito mágico, né? Eu sei que é a narrativa que todo mundo gosta, né, do azarão que vem do nada, mas a última batalha do terminal desse ano você tava filmando, não foi? Sim, tava. Que, inclusive, se alguém souber quem é o molequinho que rimou no trio, por favor. Vou te falar. Ninguém sabia quem era o menino, chegou lá, devia, sei lá, ele tinha também tipo 10 anos de idade, devia ter uns 12, sei lá. Rimou pra cacete, velho. É muito mágico você poder ver isso, tá ligado? É muito bom. Foi uma edição de trio que Isso. o Morfeu, que o Japão lá ele forneceu alguma coisa com a estrutura, o Morfeu pediu pra gente filmar. Eu lembro desse rapaz, LX, eu tenho o nome dele aqui. Que é essa parada. Da onde saiu aquele moleque? Porque tem 5 anos que eu frequento batalha de rima no DF, no entorno, e eu nunca tinha visto aquele rapaz. E de repente aquele menino chegou na final. Sim. Não foi? Ele chegou na final. Sim. E ele... Ele não rimou na final, né? Porque o trio dele foi antes, mas, bom, de todo jeito. Foi muito, eu acho isso muito incrível, velho. Você tá... Aquilo foi um arregaço aquele menino fez, cara. Foi. E eu tentei chamar ele depois, eu procurei na internet e ele não tava, não tinha Instagram. Eu também não consegui achar. Não tinha Instagram dele. LX7. LX7, vou anotar. Ele fez trio com... Provavelmente esse trio aqui foi um trio montado ali na hora. Foi o trio na hora, isso aí eu lembro. Que foi o Street, lá do Paranoá. Isso. Murashi, de Santo Antônio, São Sebastião. São Sebastião. E LX7 da Ceilândia. Aonde teria um encontro desse? Em que atividade social... É uma pergunta. Uhum. Em que atividade social, nesse sistema que a gente vive, o capitalismo ferrado, que teriam 3 moleque, vamos botar assim, não moleque de uma maneira pejorativa, mas assim. 3 moleque. Um do Paranoá, um de São Sebastião e um da Ceilândia. Em que situação essas 3 pessoas se encontrariam dentro deste mundo? E essa promoção esses encontros que a cultura promove são muito incríveis. Uma coisa que eu acho que talvez você tenha passado pela mesma coisa é a gente, nessa lógica capitalista, é sempre... A gente conhece as pessoas e começa por o que é que você faz? Que na verdade quer dizer como que você ganha dinheiro e paga conta, né? Quando você começa a se envolver com o movimento de rua, você vê que essa não é a pergunta. Né? No máximo é qual o seu rolê, porque tem gente que rima, tem gente que dança, tem gente que faz outras coisas, e isso é muito fantástico, né? Você deixar que as pessoas se definam a partir de outro espaço, que não é como você paga a sua conta. Eu acho isso maravilhoso, eu acho isso muito, muito foda. É verdade. É verdade. Dentro da minha perspectiva, são todos artistas bem-sucedidos dentro desse sucesso, como você falou assim. Sim. O sucesso. Falei, cara, você é o exemplo do sucesso. Os MCs. Quantos MCs tem no DF no entorno? Não sei. Queria muito saber. E eu queria muito saber o nome de cada um deles, dessas pessoas. E ter a oportunidade de, pelo menos uma vez, assisti-los e assisti-las assim, e falar, cara, você é o sucesso. Uma vez, como eu tava conversando aqui, uma pessoa me falou, pô, eu sou frustrada. Por quê? Porque eu não sou reconhecida. As pessoas não me valorizam. Eu falei, mas como assim não te valorizam, cara? Estão te chamando pra você ir numa batalha de rima que não é da sua região, uma outra região. Te fizeram um convite. A gente tá vindo aqui pra você ir lá nessa batalha e você não se sente reconhecida. E aí eu perguntei, o que seria o reconhecimento para você? Ter um status financeiro que às vezes nem depende. Porque tem essa ilusão, né? Não existe uma ligação direta entre talento e retorno financeiro. A gente sabe que não passa por aí. Passa por uma série de outras coisas e que estão fora do seu controle. Você pode ser muito talentoso. Aliás, provavelmente você vai ser muito talentoso e isso não vai fazer você ficar rico. Isso é propaganda. Sabe uma parada que me causa um choque, né, Heriberto? É tipo assim, como eu vejo essas pessoas assim como grandes artistas, e vejo mesmo, e tento tratá-las dessa forma, então tudo que
eu me envolvo das atividades mais simples, às vezes de dar uma carona mesmo, ou de montar alguma estrutura para eles apresentarem alguma coisa. Tudo que eu tô envolvido e que a gente está envolvido, a gente busca fazer a gente faz para grandes artistas. Então, assim, é o melhor que a gente tem naquele dia. Isso aqui é o melhor que a gente tem naquele dia para quem quiser vir. Só que quando você pergunta, quantos anos você tem? 20. Eu falo, caramba. É um jovem, uma pessoa jovem ainda, cara. E pra mim essa pessoa e a Simone, é Simone que você gosta? Zélia Duncan. Eu falo, cara, é o mesmo nível as duas pessoas, assim, artisticamente. Uhum. Aí é o choque que eu tomo do tipo assim, cara, só tem 20 anos, cara. Nem viveu, assim, viveu muita coisa, porque com 20 anos se vive muita coisa. Qualquer Sim. pessoa com 20 anos já viveu muita coisa. Mas quantas coisas essa pessoa ainda vai viver? E o foco é essa parada. Por isso que eu gosto de saber o nome de todas elas. Qual é o seu nome? Ah, meu nome é MC não sei o quê. Não, seu nome. Porque antes de você ser o MC tal, você tem um nome. Uhum. E pra entender, pra não relativizar, sacou? Tipo assim, pô, tu é artista, velho, tu tá esbanjando. Mas não é sobre isso, né, cara? É sobre... Não. O que você falaria dentro dessa sua experiência que você, né, tá compartilhando com a gente aqui? Você tem uma experiência de vida, você é observador, dorme bem? Dorme bem, assim? Ou fica pensando toda hora? Não, eu durmo bem. Dorme bem? Eu tenho um problema, eu penso coisa demais o tempo todo. Então, assim, às vezes eu falo, porra, não queria ver nada disso, eu queria só ver flores no meu caminho, sabe? Não. Só, nossa, não, é isso mesmo, o destino, cada um tem o seu, sabe? O que você falaria dentro dessa sua experiência para uma pessoa que tá nesse universo da batalha, do dia a dia? Qual uma perspectiva uma nova perspectiva que você daria? Porque você me deu uma perspectiva nova aqui de olhar essa questão da ocupação. Isso é fantástico. O que você falaria? Assim, cara, fulano, olha por esse lado. Vá pra batalha da escada? Vai. Mas queira tá lá naquela fonte de conhecimento, que a universidade é uma fonte de conhecimento. Sim, não, total. Eu acho que é justo que quem vai rimar na escada tenha a perspectiva de entrar na UNB. Não é? Eu acho que é justo. Não é básico isso? Assim, tipo, dentro do... Eu penso, cara, o cara tá aqui na escada... Pô, enfim. Ele tá rimando na escada e tem um monte de universitário que tá ali olhando e assistindo, então o que ele tá falando tá nesse nível, pelo menos, né? Provavelmente Sim. mais alto. Cara, eu acho que de verdade, como eu te falei mais cedo, né, eu acho que a batalha tem esse elemento catalisador mesmo, né, de potencial de gerar mais coisas, de gerar essas ações comunitárias e tudo mais, e esses encontros, mas também individual, tá ligado? Tipo, tinha uma batalha que eu acompanhava, que tinha um moleque, mano, ele apanhava toda semana. Toda semana. E o moleque morava longe pra um cacete. E no contexto lá, ele ia pra batalha sabendo que ele ia ter que ficar a noite toda no rolê, porque o próximo ônibus saía 4 da manhã. E ele estava toda semana indo levar uma coça na batalha. E, cara, isso é muito foda. Porque isso é disciplina, tá ligado? Isso é resiliência, é aprender que você continua fazendo e você, mesmo quando não tá dando certo, você continua e você insiste, tá ligado? E eu acho que tem esse potencial catalisador para as pessoas também, para os indivíduos também. Porque na hora que esse menino consegue citar uma fobia bizarra que ele leu no dicionário, que viu no TikTok, para poder usar numa batalha, cara, claramente ele pode usar isso na escola. Ou para passar no Enem, ou para outras coisas também. Então eu acho que esse potencial catalisador da batalha é muito importante. Eu acho que, cara, primeiro, o que é que eu tenho que dar pro conselho? Nada, esses caras são foda, rimam pra caralho, eu acho incrível o que eles fazem. Mas eu acho que é importante ter, vou repetir o que eu já falei antes, né, ter essa mente aberta, esse coração aberto pra quais são as outras coisas que esse encontro, que esses movimentos podem estar trazendo, tá ligado? Porque são coisas muito incríveis, velho. Né? Inclusive conhecendo outros espaços e outros territórios. E a voz que as batalhas dão pra essas pessoas? Volta pra história do protagonismo, né? Você tem chance de falar
da sua realidade, do que você acredita. E eu acho que existe existe uma questão social aí, mais do que pro MC, mais pro que no indivíduo, mais pra quem tá batalhando, que é que dá voz e dá rosto. Né? A gente tem uma dificuldade muito grande em lidar com números. Então, quando alguém fala que morreram 120, você não sabe o que é 120 mortos, você não tem ideia do que é isso. Né? Mas quando morre alguém que você sabe quem é, isso é outro espaço. Né? Então, eu acho que vai por esse caminho também. Acho que dá voz, que é muito importante, mas dá rosto também. Né? Porque na hora que você vai e cola numa batalha, sei lá, você mora aqui no Guará, você vai e cola numa batalha, talvez, ou se você vai na escadaria, talvez seja a primeira vez que você está conhecendo alguém do entorno. Talvez seja a primeira vez que você está conhecendo alguém de Ceilândia. E você passou a vida inteira na Asa Norte ou na Asa Sul, o transporte público nunca foi problema para você. Isso nunca lhe afetou. Então, na hora que eu falo, pô, você mora 30 km, não significa nada pra você. Mas quando você pega um ônibus pra ir ver uma batalha lá, você começa a entender. E eu acho que isso é muito importante. Dar voz e dar rosto. E personalizar as relações. A temática das batalhas, assim, a gente tem aquelas... Varia, né? A gente tem, por exemplo, a gastação, a gente tem o sangue... A gente tem ali as ideologias. Tem alguma... Como é que você... Eu tava conversando com o Diogo, da Passageiro, que rima pra caralho também, e ele tava falando... A gente tava conversando sobre isso, né? Falando como uma das características do rap no DF é ser ideologia. Muito, né? E isso é uma coisa que me agrada muito. Porque aquele negócio que você tá falando que a batalha tem esse espaço da conexão, eu acho que passa por flexibilidade, passa por arcabouço e o que é que você tem pra dizer... Né? E eu não tenho nada contra a batalha de sangue, muito pelo contrário, gosto, mas assim, eu espero, né, que na batalha você diga mais que você é foda e vai matar o outro, né? Me dá um pouquinho mais, que fica mais fácil, né, do que, né, sem querer citar nenhum estado, mas é muito comum em alguns estados do país você ir pra batalha e só saber qual é o time de futebol do cara e que ele assistiu Naruto, e que ele é foda e vai decapitar o outro, tipo, pô, sério? Né? Então, eu gosto muito no DF. O DF tem, mesmo a batalha de sangue no DF, tende a cair na ideologia, né? E eu acho que, bom, eu tava conversando com o MC Visage da Batalha da Fonte outro dia e perguntando sobre essas... A gente falou sobre muitas coisas do hip hop e do rap, e ele tava falando sobre gastação, que era uma coisa que incomodava muito ele. Tinha um MC que fazia muito gastação, e ele trocou ideia com o cara, e o cara falou, olha, eu prefiro fazer gastação, porque pra mim a gente tá aqui, tá nesse espaço de entretenimento, mas eu acho que também é uma forma da gente protestar contra essa galera que vem aqui, rima ideologia e fica pagando de sou perfeito, e quando não vive, porque hip hop é vivência. Né? Sua prática tem que ter a ver, tem que estar ali grudado com o seu discurso. Então, eu acho que tem espaço para todo estilo, eu gosto de flexibilidade, acho que é importante, mas acho que a ideia é fundamental para poder gerar conexão. É engraçado, porque tem esses perfis. Eu também buscava conversar, porque eu vinha da ideologia. Eu quero ouvir ideologia. E aí, quando, de repente, eu tive que sair desse meu conforto da ideologia para entender o porquê da gastação. E eu acho que existe, em várias batalhas hoje, uma linha muito fina ali, quando você vê gastação, porque, na minha experiência, estou falando do DF, especialmente, né? Não é um negócio, tipo... como a gente via na nossa adolescência 20, 30 anos atrás, fazendo piada com negro e homossexual e mulher no nível mais imbecil do negócio. Então, de um jeito ou de outro, mesmo na gastação, existe um espaço que a galera faz que é tipo... Tem uma linha fina ali que eu acho que isso é muito interessante. Né? Tipo... Porque eu tenho uma preocupação grande, assim, em geral, com como o nosso discurso em época de rede social acabou ficando muito moralista e no sentido meio burro, né? De que esta é a coisa certa, se você não fez a coisa certa, você está condenado. E eu acho que não é... Acho que a gente precisa de mais nuance. E eu acho que na gastação, às vezes, eu fico pensando, caralho, o cara conseguiu ser escroto pra cacete com o outro e vice-versa. Em nenhum momento, necessariamente, eles foram preconceituosos com ninguém, tá ligado? Então, eu acho que isso... que tem espaço para outras reflexões ali também. Essa parada dos cancelamentos, assim, porque ali você tá numa situação de estresse, né? Tendo que jogar palavras um tempo de pensamento muito curto, né?
Cara, é um risco, mas veja, eu não entendo nem como eles rimam normalmente. Então, pra mim, tudo é mágica de todo jeito. Eu acho incrível. Não dá uma coisa mais... Manter esse controle, eu acho incrível. Aí você falou uma coisa, assim, dentro da sua experiência, dos seus textos. Pô, o que eu escrevi em 2004 talvez não me represente hoje, dentro de 2004, né? 2026. Você comentou uma outra coisa referente a... Quando você falou lá da sua experiência em Manaus, do teatro, de tipo... Cara, você está presenciando isso aqui agora, é isso aqui o momento de você presenciar essa parada. E às vezes eu acho que eles imputam uma responsabilidade muito grande a um discurso de um MC, de uma MC ali, durante daquela batalha, sabe? Então, já sai crucificando. Eu acho às vezes um pouco isso meio pesado. Tem um teólogo anglicano, John Stott, que ele fala que a religião deveria ser uma contracultura. No sentido de ser algo que se opõe à cultura, porque a cultura está errada, então a gente precisa melhorar a cultura. Não cultura aqui no sentido de eventos culturais, mas cultura no sentido de lógica dominante, lógica social, né? Mas que, infelizmente, na prática, a religião muitas vezes é uma subcultura, é só um outro formato da cultura, né? Então, assim, acho que a gente não consegue evitar disso. Então a gente vive nesse mundo de rede social, desse discurso fácil, dessa lógica de fla-flu, né? Que quem está comigo defende isso, quem está contra mim defende aquilo. Então, eu não sei se tem como escapar muito dessa ideia, né, de imputar. Eu acho que a gente precisa de mais nuance e mais cuidado, né, e tentar ver as coisas com mais flexibilidade, mas eu não sei se tem como você escapar do medo do cancelamento mesmo, porque assim, de repente você nem estourou em lugar nenhum, mas se você fez alguma coisa que vale a pena ser cancelado, pode ser que você chore como alguém cancelado, né, então... E acho que a gente parte muito rápido para esse espaço do cancelamento, né, a gente ouviu a história pela primeira vez. A gente não sabe se aconteceu daquele jeito, mas você não quer ser reconhecido como alguém que está passando pano para alguém que fez alguma coisa errada. Então você vai logo pro espaço de condenar, né? Mas isso é um problema que a gente está vivendo hoje de modo geral, né? Acho que não é no hip hop, na batalha somente. Deriberto, um dia você tá lá na sua casa e aí você programou a sua semana para ir em uma determinada batalha, aí você chegou nessa batalha e você viu algo acontecer e você sentiu, tocou sua alma e falou, cara, eu venho aqui por causa deste sentimento. Tem? O que acontece numa batalha que você fala, pô, que bom que eu tô aqui? Ah, mano, pode ser... Às vezes é uma vibe. Às vezes o MC pede pra puxar a vibe, e aqui ele fala aquilo tão inspirado, e a galera vai junto de um jeito que é tipo... É por isso. E às vezes é uma rima, e às vezes a rima não é nem porque a ideia foi inteligente, mas o jogo de palavras foi tão bem feito e tirado assim, naquele momento, né? Cara, tem... E às vezes Sabe quando no vôlei, quando o ponto quase parece que não vai cair nunca? Quando os dois estão inspirados e você fica, caralho, que rima foda, não tem como, e o outro responde. E tipo... Cara, Tem vários momentos, tem muita coisa muito incrível. E quando isso acontece, Neriberto vota ou falou, cara, dessa vez eu não vou nem votar, Veja, vou deixar... eu sei que isso é polêmico, mas acontece eu não votar. Tem uns que eu fico assim, eu vou me abster, foda-se, tá, todo mundo foi foda, tenho nada com isso, acontece. Já se absteve também porque, pô, foi ruim pra caramba, não vou nem votar. Não. Eu sou uma pessoa horrível. Se eu achei ruim, eu vou votar. Nunca aconteceu de ter alguém que foi... Os dois foram tão ruins que eu não quis votar, acho que não. E o que... ali naquele ambiente da batalha, você prefere ficar ali na linha de frente ou mais afastado, observando todo o contexto? Eu me mexo muito durante a batalha, então as duas coisas. Depende da batalha, depende do horário, depende do momento. E o que, Neriberto? Quando você tá numa... Agora é o contrário. Você chegou na batalha, programou a sua semana pra ir naquela batalha, chegou lá e você falou assim, cara, pô, de novo isso aconteceu? É sério que... É isso mesmo? Não volto mais aqui. Cara, não volto mais aqui. Ou algo menos... Cara, o único lugar que aconteceu de não volto mais aqui foi... Eu já tava meio de saco cheio de algumas coisas na organização dessa batalha que eu colava, né? Naquele esquema, assisto Naruto, meu time de futebol é esse. E teve um caso de assédio
com a menina no contexto, que o cara confessou. Porque ele achou que o que ele tinha feito não tinha nada demais. Então, assim, ele colocou o vídeo dele falando, fui moleque, né, dei um murro na parede, quebrei coisa em casa, destruí o computador dela. Ele falou, ninguém tava acusando ele de nada, ela não tinha nem falado nada. E a galera passou um panão. Foi a única vez que mano, não dá, né? Não dá, tem que... A gente precisa um pouco mais... De novo, a gente acabou de falar de cancelamento, tá? Não tô falando pra pessoa fez errado, a gente joga ele, não é isso. Mas a gente precisa, né? Inclusive porque eu acho que a batalha é educativa também, né? Então na hora que você passa um pano pra alguém que fez um negócio assim, você tem o exemplo que você tá dando pra todo mundo mais que tá colando ali. Mas acho que foi a única vez. Eu acho que eu não colar numa batalha é muito difícil. Acontece em um conflito específico dentro da batalha, a pessoa fazer alguma coisa, por exemplo, falou de Naruto, amigos, de novo, ou usou algum daquele suporte que a gente sabe que a pessoa só esqueceu a palavra e tipo, tudo bem, eu faria melhor, claro que não, mas, né, gente, não, essa eu ouvi semana passada, mano, faz diferente, dá pra fazer melhor. Qual é a vibe que você mais gosta, assim? Cara, eu vi pela primeira vez, eu acho que num vídeo do Nacional, que é BH Tem, mas eu vi que tem versões Minha Gangue Tem, e eu acho ela fantástica. Eu amo pra caralho. Mas, se o Kairos for puxar, panca no queixo, porque é a favorita dele, ele puxa com... Aquilo incentiva aquele rapaz, não é? Ele é a favorita dele, falou que era a favorita aqui no Em Frente, e ele puxa com energia que, tipo, se for ele... É a única exceção. Tirando isso, Minha Gangue Tem. Cara, essa parada da vibe é muito louca mesmo, porque uma vibe bem encaixada, ela muda toda a perspectiva até da vida, daquele dia de vida daquelas pessoas que estão ali, né, cara? E, cara, o Kairos tem essa parada aí mesmo. Você falou isso, eu já consigo imaginar ele dando aqueles pulinhos dele. deixa comigo, mas é... E, Neiriberto, batalha durante o dia ou a noite? Indiferente? Indiferente. Madrugada, se tiver transporte, tá tudo certo. Dentro da sua experiência aqui no DF, assim, se a gente falasse assim, Neiriberto, antes de você ir embora, você vai criar a batalha de rima perfeita. Em todos os aspectos possíveis. Tô te dando a liberdade criativa. O que você faria? O que você observou nessa sua experiência, que você falou, cara, isso aqui dá legal. Opa, acho que faltou. Eu faria, entende alguma coisa assim? Eu faria o povo chegar na hora. Mas isso eu nunca consegui, então é a vida. Assim, não em batalha, claro, né? Mas, tipo, é isso. Eu faria o povo chegar na hora, mas... E o que mais? A sua batalha perfeita. Para as pessoas, para o público, para os artistas... Cara, não teria água disponível para todo mundo que passar. É importante. Cara, batalha perfeita, velho. Que pergunta difícil. Acabar no horário, começar no horário. Pô, eu que tô montando minha batalha perfeita agora. A gente mora no DF, velho. Acabar no horário é importante porque a porcaria do transporte para, ou então fica muito mais difícil. Então, sim, isso é importante. Cara, de verdade, não sei dizer. Não sei. Qual foi a sua maior aventura indo pra uma batalha? Tipo assim, pô, fui pra tal lugar, deu errado, ou se não cheguei lá, não era naquele lugar. Eu acho que foi indo pra Batalha do Trombone em Recife, porque eu peguei o ônibus errado. Eu sabia que era o ônibus errado, eu estava consciente que era o ônibus errado, mas estava ficando tarde, tipo, tá indo na direção certa. E aí eu tive que andar muito pra achar. E a Batalha do Trombone, eu esqueci o nome do bairro que acontece, mas é no Alto, em Recife. É numa comunidade periférica. E eu não conhecia o lugar. Então, assim, acontece dentro do campinho de futebol. Então, uma vez que você sabe onde é fácil de achar. Mas até chegar lá, eu tava muito certo que eu tava perdido e que eu nunca mais ia achar meu caminho de volta. Porque, tipo... Tá, eu entrei à direita, entrei à esquerda, aí parei com o senhorzinho, amigo, eu tô assim, o povo do rap, vai aqui, tá bom. E eu tinha descido muito longe, mas assim, foi puramente
distância geográfica. Mas foi massa, porque ainda passei na frente de um terreiro, do terreiro Paiadão, que era o primeiro terreiro de candomblé, na verdade, de religiões afro, né? Ele não é exatamente candomblé, é de Xangô, em Pernambuco, e eu tipo, é aqui que massa, mas eu tava muito perdido, porque o terreiro ainda é longe da batalha. Mas acho que foi isso. Bom, foi uma resposta muito longa pra dizer, não teve uma grande aventura, além de eu me perder. E qual foi? Água Fria é o nome do bairro. Água Fria. Batalha do Trombone. Batalha do Trombone, é uma batalha em Recife incrível, incrível. Inclusive, eles estão agora organizando a Copa Nordeste de Batalhas de MC, tá? Fantástico, muita gente foda participando. E esse sábado agora vai ter a seletiva do Piauí, vai ser em Parnaíba. Cara, não vou poder estar lá, mas assim, certeza vai ser foda. E qual foi a apresentação mais... a apresentação inesquecível que você viu numa batalha de rima? Você tem essa parada, assim? Uma MC que você falou, cara, isso aqui... Eu penso em batalha, eu penso nessa parada. Cara, tem muita gente foda no DF, né? Assim, como eu já falei vários aqui, né? Acho Tempestade, é uma pessoa que eu acho fantástica quando ela rima. Eu sou muito fã dela. Mas tem esse menino lá de Ubatuba, o Derrat, né? MC Derrat. Por quê? Eu acho, independente do quão foda ele é. Porque ele é muito novo. E a transformação que é entre Derrat, pessoa física, e Derrat MC. Então aquilo pra mim, eu sempre que eu penso em batalha de rima, a primeira pessoa que vem na cabeça normalmente é ele, porque se você não viu ele batalhando, você só conhece ele do dia a dia, e vice-versa, tipo, é um contraste muito, muito, muito incrível. Assim, ele entra pra batalha, ele é um artista, ele incorpora. Agora esse espaço é meu, esse palco é meu, seja ele qual for o espaço. Então, é a pessoa que normalmente eu penso. E qual o futuro desse movimento cultural? Eu chamo esse movimento de contracultural. Nesse sentido que o John Stott usa, sim. Isso, porque ele... Contra a cultura dominante e hegemônica do capitalismo. Isso, e assim, cara, que pena que o capitalismo vai tomar conta dela. Né? Porque dentro da história, poucos foram os movimentos que não foram... Eu falei da parada LGBT, mas se você pensar em legalização da maconha, por exemplo, quando acontece nos Estados Unidos agora, a galera que tá presa por causa dessa guerra estúpida de drogas continua presa. Quem tá lucrando com a legalização é quem sempre lucra, né? Então, mas eu acho que existe essa, numa perspectiva bem marxista, né, de síntese e antítese, e uma sempre traz a outra. Eu acho que existem esses caminhos de ações mais comunitárias, de catalisador de coisas mais horizontais, e eu espero que o futuro passe por aí, passe por esses contatos que estão sendo feitos, e essa catalisação desse espaço do nós, que não é somente quem cola em batalha, não é somente quem conhece o nome dos MCs que foram para os estaduais. E um conselho, uma indicação para quem nunca pisou numa batalha de rima. Não, meu conselho é cole, velho. Só vá, tá ligado? Eu acho que até te contei isso. Eu tava no Natal, casa dos amigos, e é um pessoal que não cola. Daí tava assim, eu vi que você vai em batalha. Cara, você já viu a batalha do Emicida no Irmão do Jorel? Eu, não. Eu tive que descobrir quem é irmão do Jorel e quem é a avó do irmão do Jorel, e me mostra o vídeo do Emicida rimando e tal. E, cara, não é que é ruim, mas o nível de encantamento deles, eu fiquei, gente, é porque vocês nunca foram na batalha. Porque é isso, vezes muito, todas as noites. Tá ligado? Então, assim, só cola. Tá ligado? Tipo, vai de mente aberta, vai de peito aberto e só cola. Neriberto, eu gostei muito do que a gente conversou. Eu aprendi... Falei pra caralho. Eu aprendi coisas com você em todas as nossas conversas. Quando a gente se falou pela primeira vez, eu vi ali... Eu fiquei orgulhoso de mim porque eu te vi ali e fui falar com você. Sacou? Tipo assim, pô, o que esse cara tá fazendo aqui? Eu vou lá, né, velho? Pô, lá, tudo bom? Pá, como é que é seu nome? Pá, pá, pá. Eu acho que ali, essa iniciativa de você ter ido junto com a iniciativa de eu ter... A gente construiu uma parada assim... que vai render muitas coisas legais. E gostei muito da perspectiva de localidade que você
mostrou pra gente hoje, mostrou pra mim hoje, né? Espero que tenha sido divertido pra você, cara. Não, foi massa, foi massa. É isso, foi massa, muito obrigado. Alguém falou, eu nunca lembro quem é o cara, que a cabeça pensa onde o pé pisa. Então a gente pisar em outros cantos é muito bom. Qual o próximo destino? Bahia. É bruto. Leva o nome dos moleques daqui pra lá, cara. Indica pro pessoal. Eu acho que muitas pessoas te respeitam. Acho não, percebo que nesse ambiente de freestyle, aonde a gente se conheceu, muitas pessoas têm um respeito por você. E eu acho que você vai ser um grande mensageiro dessas pessoas lá. E você vai ser um ponto de mostrar novas coisas pra quem tá aqui também, cara. Vou te fazer umas perguntas bestas agora, só porque eu já tô muito feliz. Por favor. Qual a sua bebida favorita? Alcoólica ou não alcoólica? Não alcoólica. Não alcoólica. Suco de graviola. Suco de graviola? Que raramente eu bebo porque eu tenho preguiça do cacete de ir atrás e fazer, mas sim. E alcoólica? Então, eu gosto de um negócio besta chamado Cozumel, que é basicamente suco de limão com cerveja, com a beira, que no resto da América Latina o pessoal fala de michelado, né? Que você coloca sal e pimenta. E a sua comida favorita? Olha o meu tamanho, não existe comida não favorita. Aquela que você não fala não. Não, mas não tem. Não tem, né? Não tem. A comida que eu falo não é mais fácil achar. Comeria todos os dias. Nossa senhora. Não sei. Melhor filme? Melhor sempre é uma pergunta capciosa, né? Mas eu gosto muito de tudo ao mesmo tempo em todo lugar. Melhor livro? Indica um livro, Mas indica um livro mais fácil. A Mão Esquerda da Escuridão, da Úrsula Le Guin. Qual o canal favorito de televisão aberta? Eu não vejo TV. Bom, mas tá bom. Há alguns anos. Você lá de Pernambuco, você tem um time de futebol? Momento de ser cancelado. Qualquer um que não seja o Santa Cruz. Que isso? Santa Cruz. Santa Cruz. Veja, né? É a vida, tudo bem. Eu não gosto de nenhum time de futebol de Pernambuco, especialmente. Não tenho nenhum amor pelo Náutico, nem pelo esporte. Mas o torcedor do Santa Cruz é uma pessoa que você está no meio do carnaval em Olinda e ele resolve pegar um dos frevos mais tradicionais da história de Pernambuco e tornar numa música do Santa Cruz, velho. Santa Cruz. Né? Tipo, todo mundo é tricolor. Não, mano, não. Dá um tempo. E sim, eu tenho primos e primas e é a vida. Qual que foi a parada cultural, assim, que você foi, que foi a mais louca da sua vida? Que você falou, cara, isso aqui é bom demais, tinha que ter em todo lugar. Cara, então, eu tava viajando pelo norte, e aí todo mundo sabe de Parintins, né, dos bois de Parintins, de festival, etc. E eu não tava lá na época do festival, não fui. Mas eu tava em Santarém, e tem um festival de carimbó em Santarém. Carimbó, na minha cabeça, era dança de roda, como lá em Belém, etc. Mas fui, tava fazendo nada. Só que não, carimbó em Santarém é tipo o boi de Parintins. Então eu tô lá esperando dança de roda e tem uma mulher indígena de 10 metros de altura soltando fogo pela reventa e um grupo de balé que joga o menino para um lado e para o outro. E eu descobri que em vários lugares no norte do Brasil tem festivais muito parecidos com Parintins, com bicho diferente ou com tema diferente. Então, em Alter do Chão é o boto, em Novo Airão é o peixe-boi. E é sempre uma mega produção, um negócio fabuloso. Então, assim, meu novo sonho é ir pra Parintins pra ver. Porque se Parintins é o maior, não tenho ideia de como aquilo é. Porque eu já vi um pequenininho e explodiu minha cabeça. A comida mais estranha que tu já comeu nesses lugares aí? Tipo, você fala muito de Manaus, eu gosto muito de Manaus. Adoro o Amazonas, adoro o Norte. Cara, a comida mais estranha que eu já comi... Meu amigo de São Paulo vai me odiar. A mais estranha no sentido negativo é o cuscuz paulista. Mano, ninguém merece cuscuz paulista. Não. Mas, mais estranha que eu gosto é juízo de bode. Mas isso não comi nem longe. Eu comia em Pernambuco com meu avô.
que é cérebro de bode. E isso é cozinhar, você cozinha a cabeça do bode junto com tudo, e aí quebra o crânio, e aquilo é bom, mano. É horroroso, mas é bom. Será que é por isso que você é muito inteligente? Não. Muito cérebro de bode? Não tem como comer muito cérebro de bode, porque o bode tem um cérebro pequeno, não existe muito cérebro de bode, não existe isso. Você já não acontece. tomou um negócio que tem lá? Tem uma fruta em Manaus, agora que você falou de Manaus, eu lembrei dessa fruta, que é uma fruta que cola a boca. Não provei não. Eu não vou lembrar o nome disso. Que eu tava lá e tinha uma pessoa que tava com a gente que tava falando demais, aí o rapaz falou, toma essa fruta. E eu teria provado, porque eu sou o tipo de pessoa assim, você só vai comer isso aqui, só vai ver isso aqui. Isso é uma coisa que eu fiz questão de fazer no passado. Todo lugar que eu tava viajando, esse cara só toca aqui toda sexta-feira, é ele que eu vou ver tocando. Tipo, eu parei em Caicó, e tem Caicó fica no Sertão do Seridó, no Rio Grande do Norte, e tem esse senhor que tem um antiquário. Então tem um monte de coisa velha, eu tô lá vendo o antiquário dele, e ele grava versões dele de músicas pop internacionais. E é uma coisa incrível, velho. E eu sou a pessoa que eu passei a tarde ouvindo o mano tocar, porque onde que eu vou ouvir isso? É a mesma coisa com comida. Se for diferente, tô topando. Neriberto, muito obrigado, cara. Sensacional. Foi bem tratado? Foi excelente, muito obrigado de verdade. Porra, obrigado pelo convite, obrigado por deixar eu falar esse tanto, né? Se alguém continuou até agora, muito obrigado por ter continuado até agora, porque eu falei pra cacete. Manda um salve final agora, é seu. Agora você se imagina o seguinte. Você foi no Estadual DF? Claro, claro. Foi legal, não foi? Inclusive, eu tenho uma amiga que segue hip hop lá em São Paulo, velho. Ó, tá vendo? Não paro nunca de falar. É porque, salvo engano, a foto que saiu do P-Dog, né, no Shadow foi ele com o menino. Com o filhinho dele. E ela ficou, meu Deus, que coisa mais fofa! Sim, total. O Shadow foi incrível. Cara, pra mim, eu vou dizer que foi o evento do freestyle do ano. Aham. O que você achou assim também? Você gostou? Eu gostei pra cacete. Cara, foi muito teve legal. muita coisa incrível. Eu acho que Vamos falar um pouquinho do estadual? Meu antes Deus do céu. de fechar? Vamos falar sobre o estadual. Cara, eu adorei Parece bobo, mas assim, lembrando da história que a gente tá falando de horizontal e tal, eu adorei com a batalha que o Diogo perdeu, que o MC Diogo perdeu. Pro Dash. Ele perdeu, tava claro que ele tinha perdido, e a rima que ele fez dizendo, mano, eu perdi, e tá de boa porque você é foda, aquilo foi lindo, foi muito bom. Foi, não foi? Pra mim é o momento do ano, aquilo ali. Eu falei pro Diogo, falei, cara, Diogo, pouquíssimas pessoas fariam o que você fez. E o Dash, a gente fez uma entrevista com o Dash aqui. Cara, moleque, gente boa pra caramba, tava ganhando de uma das maiores referências dele. E ele falou, cara, eu tava nem acreditando o que tava acontecendo, porque eu queria estar ali naquele momento. Cara, aquilo foi muito legal mesmo, velho. Foi fantástico. Quem mais, assim, que você viu naquele estadual, assim? Cara, a Galeno arregaçou aquele estadual. Sim, rimou pra cacete, verdade. Pegou o Neif, cara, e o Neif com aquela polivalência dele, porque o Neif é gastação, o Neif é tudo. Neif é tudo. Neif é o tipo de MC que eu acho, inclusive, rima pra cacete. Quero dizer que em certo evento recente, promovido por gente de fora do DF, Neif foi muito injustiçado, diga mesmo. Concordo com isso aí, Digo, é mesmo. Vi um pedaço. Eu fui embora. Eu tava lá, eu fui embora. Foi eu fui embora, evento. eu fui. P-Dog, eu acho que já devia ter ficado e já fiquei tipo, tá bom, foi, mas o Neif eu fiquei, não, deu pra mim, eu tô indo pra casa, porque foi muito injustiçado. Neif rima pra caralho, é polivalente e concordo com você. Quebrou a Galeno, cara. O Galeno mandando lá, mó ideologia, pá. Aí ele fala, hoje é aniversário da minha avó. Ô, Neif, cara, aquele estadual foi muito legal. Fantástico. Foi divertido. E claro que sim, funciona, né, porque deu certo, mas quando o P-Dog começa a primeira rima e fala, quem ganhar isso aqui ganha hoje à noite, e isso dá certo, maravilhoso. Foi. Ele virou a chave naquela parada ali. Mas eu também já fui embora de uma batalha porque eu achei que o resultado tinha sido absurdo. E é triste essa parada. Mas acontece. O problema é que, assim, em geral, quando você discorda do resultado, acontece, né? O jurado, a plateia, etc. Neste evento específico, que não estamos citando o nome, estou tirando da minha cabeça, certo? Foi um evento que aconteceu no plano piloto. Né? Patrocinado pelo SBT. Você que tá falando. Né? Um monte de moleque branco claramente cria de superquadra,
que tava votando pra galera que eles conheciam porque vê no YouTube, velho. Aí ficou, velho, você nem entendeu a regra do jogo e tá aqui enchendo o saco. Aí eu que tava no lugar errado. Uma polêmica agora, polêmica. Nossa. O MC mais nojento do DF. Não. Não precisa, não é isso, não é isso, não é isso. Até porque nem tem. Né? Voto do público. Você já ouviu assim que teve um período aí que eu ouvia muito assim, tem que tirar o voto do público, porque o público não sabe votar e tal. O que você acha do voto do público assim? Eu acho que não tem como tirar o voto do público porque é um negócio que tá todo mundo junto, né? Mas se você pensar objetivamente, em geral, eu tendo a concordar mais com o voto dos jurados. Mas isso sou eu. Agora eu acho que não tem como não ter o voto do público. Pois é, uma vez eu fui numa batalha que não tinha voto do público. Parece que eu perdi a razão de estar ali. Né? Assim, acho que, de fato, tem que ter pessoas preparadas para fazer o julgamento, principalmente os julgamentos técnicos, né? Uhum. Mas ali é uma arte, cada um tem... E talvez, ao invés de acabar com o voto do público, bota mais uns 2 jurados ali. Eu gosto do modelo do nacional. 4 jurados e o 4 público. jurados e o público fica 5, 20%, eu acho razoável. Sem voto do público, Neiriberto, eu e você, a gente vai assistir um show do Supla. Bom, não, né? Então, tudo tem limite na vida. Então, Zélia Duncan, vamos de Zélia Duncan. Justo. Neiriberto, muito obrigado, velho. Então é Natal. Essa é a Simone. Simone, desculpa, foi mal, cara. Muito obrigado. Você é nota 10, véio. Espero que você tenha gostado. E é Gostei isso. muito, obrigado por tudo. Valeu mesmo. Pessoal, Neiriberto, nota 10. Quando você vê alguém ali na batalha que não parece com as pessoas que normalmente você imaginaria numa batalha, vá lá e cumprimente essa pessoa, porque essa pessoa pode ser um ponto de luz nas suas ideias e pode mudar a sua vida. Neiriberto, Tamo junto. isso foi uma declaração minha pra você. Valeu, palmas pro Neiriberto. E aí, Neiriberto, gostou? Gostei, foi massa. Eu acho que eu falei pra caralho, mas foi massa. Não, foi bom.